O voo do Condor. Introdução. O matrimônio e um homem respeitável serão a recompensa para uma esposa de segunda mão. Serena teve que enfrentar a vida aos 19 anos de idade com uma recém-nascida. Por meio de um anúncio no jornal, conheceu o conde Alberto de Valdívia, quem lhe oferecia um emprego seguro para toda a vida, o de esposa de seu neto. Mas, ao converter-se na mulher de Juan, deu-se conta de que preferia pedir esmola antes de seguir ao lado de um homem civilizado e arrogante, a quem odiava com todas as suas forças. Capítulo 1. Com dedos trêmulos, Serena alisou o amassado jornal sobre a mesa. O anúncio, que tinha causado tanta controvérsia um pouco antes da hora do almoço, aparecia frente a seus olhos. A jovem empregada do escritório tinha mostrado. Cheia de excitação, interrompeu a conversação geral com um grito, deixando assustadas as suas companheiras. Que fantástico! Olha isso! Poderia ser divertido, um verdadeiro delírio. Aparentando desgosto, Paula Viking sacudiu uma migalha de seu suéter de lã. Pequeno monstro, falou bruscamente. Temos que suportar esse tipo de comportamento cada vez que encontra um anúncio para um concerto de rock? Um concerto de rock? Engana-se, respondeu a jovem Joy. Olhe você! Embora por não ser loira com olhos azuis, não preenche os requisitos solicitados. Solicitar o quê? Paula olhava friamente. Esse trabalho? Joy soltou um suspiro exasperado. Nunca escuta, Paula. De qualquer forma, como é tão pouco disposta, não te interessaria. Naquele momento, já todas as outras garotas estavam loucas de curiosidade. O que é que traz? Perguntaram todas em um uníssono. Não lhe girei. Joy decidiu chateá-las. Logo, trocou rapidamente de opinião quando suas companheiras começaram a se aproximar de forma ameaçadora. De acordo, olhe, deu-se por vencida, lhes entregando o jornal. Lentamente, uma das jovens leu o anúncio em voz alta. Solicita-se jovem inglesa para um posto que requer compromisso absoluto e total, em troca de segurança e bem-estar econômico para o resto de sua vida. Deve ser discreta, dócil, loira e de tez branca. Qualquer pessoa com essas características será bem acolhida. Para marcar entrevista, ligar para... Logo depois de um silêncio assombrado, as jovens puseram-se a rir. Nenhuma garota dessa época seria capaz de cair num engano semelhante, comentou uma delas. Quem quer que tenha posto o anúncio deve estar completamente louco. Ou é tão rico e arrogante que pensa que o dinheiro pode comprar um ser humano, opinou Paula. Penso que deve ser um daqueles sheiks árabes interessado em outro brinquedo para o seu harém. Tem de ser um engano, opinou a outra. Até um sheik árabe tem que ser consciente de que hoje em dia não existem jovens tão ignorantes para cair nessa armadilha, sobretudo aqui em Londres. Foi então quando Joy, olhando pensativa para Serena, comentou devagar. Possivelmente Serena preenche os requisitos. Preocupada, Serena não tinha prestado muita atenção à conversação que a rodeava. Sua mente se encontrava ocupada com o problema de até quando poderia pagar as mensalidades exageradas que exigia a creche. Naquela mesma manhã, ao passar para deixar o Andy, como de costume, a supervisora lhe havia dito, muito contrariada. Sinto muito, senhorita Payne, mas a partir da próxima semana teremos que cobrar mais 1 libra a mais. Ignorando a expressão surpreendida de Serena, afastou-se murmurando. Tem a ver com a inflação, sabe? É difícil, mas inevitável. Durante o resto do dia, Serena esteve preocupada com o problema do que faria para poder pagar aquela libra a mais. Recentemente estava comendo tão pouco que até se faziam comentários sobre o seu semblante magro. E a desculpa de que tinha que fazer dieta tinha sido recebida com inveja por outras garotas que queriam ter um corpo esbelto. De repente, deu-se conta de todos os olhares dirigidos para ela e o silêncio que se fez em espera de algum comentário dele. O que disse? Sinto muito, eu não estava escutando. Só Paula respondeu, de uma maneira tão evasiva que Serena continuou confundida. Possivelmente nesse caso tenha razão, Joy, comentou elevando os ombros. A semana passada, conforme me disseram, Serena aceitou o convite de um lobo do escritório para ir para sua casa e escutar alguns discos de música clássica. Serena se ruborizou. E o que tem de mal? Passei uma noite encantadora, o Sr. Jason foi muito amável em me convidar. Eu imagino, querida, respondeu Paula secamente, se é que foi amabilidade o motivo do convite. Não compreendo como pôde sair do seu apartamento intacto, e sei que foi assim, porque na manhã seguinte ele comentou que tudo resultou num fiasco. Admitiu que pela primeira vez em sua vida havia se sentido preocupado pelos escrúpulos
e que nem sequer ele, conforme ele disse, era tão velhaco para despertar uma bela adormecida. Pergunto-me o que quer dizer. Serena estava perplexa. A risada que se seguiu foi bastante amável, mas ela se sentiu humilhada. Ao retornar todas às suas salas, uma companheira se atrasou para lhe murmurar: "Não se preocupe, querida. A sofisticação é uma pele que pode ocultar muitos defeitos. E, embora seja ingênua, sua força equivale a de 10, já que seu coração é nobre." A curiosidade fez com que Serena guardasse o jornal em sua bolsa, e agora, em casa, lendo o anúncio, compreendeu o tema da conversação daquela tarde. Esqueceu-o quando Wendy começou a chorar. Um ligeiro gemido que Serena sabia se converteria em um grito se ela não lhe desse o consolo imediato. Os dentes da pequenina começavam a nascer e fazia várias semanas que chorava à noite devido à dor, que não parecia acalmar-se apesar das carícias. Rápida, tirou Wendy do berço, apoiando-a contra seu ombro e lhe murmurando palavras doces ao ouvido. "Tudo bem, minha menina, não chore, por favor, não chore. Sabe como fica caseira quando incomoda os vizinhos." Acariciou a pequena, perguntando-se, e não pela primeira vez, se algum dia terminaria seus problemas. Lentamente, acalentou a menina, balançando o corpinho tenso entre os seus braços, em um intento por acalmar seu choro. Para seu alívio, cessaram e, enquanto continuava acalentando-a, por temor de que voltasse a chorar novamente, os pensamentos de Serena retornaram à época em que sua vida tinha sido tão feliz, cheia de júbilo, amor e esperança. Desde aqueles dias já tinham se passado mais de um ano. Era uma ressurreição dolorosa, e a única que ficara de seus pais eram as lembranças depois de 19 anos, que eles haviam tornado a sentir a felicidade de converter-se em pais. Felicidade só empanada pelo temor de informar a sua filha maior do próximo acontecimento. Estiveram nervosos, inseguros da sua reação, mas sua sorte foi ainda maior pelo entusiasmo de Serena quando lhe deram a notícia. Mencionaram uma noite depois do jantar. Sua mãe esperou até que todos estivessem acomodados na sala da pequena casa em que viviam, junto ao posto de gasolina, propriedade do pai. Serena, querida, começou, ruborizando-se como um adolescente. Seu pai e eu temos notícias maravilhosas." "Ah, sim?" Respondeu sem prestar atenção e continuou revisando a coluna de anúncios de trabalho no jornal. Só uma semana antes, tinha terminado seus estudos na escola de secretárias, e o mais importante naquele momento era encontrar um trabalho interessante. "Por favor, querida, deixe o jornal e escute", lhe pediu sua mãe. A jovem levantou o olhar e, ao ver a expressão emocionada do seu pai, brindou a ambos com sua completa atenção. "Seu pai tem algo para lhe dizer", prosseguiu a mãe. "Não, diga você", insistiu o pai. "Não, você. Oh, por Deus!" Impacientou-se Serena. "Por que não me dizem isso os dois?" E o fizeram. Simultaneamente, com o orgulho brilhando em seus olhos, gritaram: "Vamos ter um filho!" Durante um instante, confusa, olhou-os como se fossem seres de outro planeta, incapaz de aceitar que o feliz e unido trio ia converter-se logo em quarteto. O primeiro impulso foi rebelar-se ante a notícia, mas ao ver a ansiedade que empanava seus rostos, sentiu-se envergonhada por tal egoísmo e os tranquilizou em seguida. "Queridos, que maravilhosa notícia! Eu sempre quis ter um irmão ou uma irmã, não importa o que seja." Sua mãe quase chorara de alívio, enquanto seu marido a repreendia carinhosamente. "Vê, eu não te disse que ela ia se alegrar tanto quanto nós?" Os meses que se seguiram vieram cheios de preocupação ao aproximar-se da data do nascimento. O médico da família começou a fazer visitas mais frequentes até que, aborrecido, confessou sua preocupação pelo estado da paciente. Eles deviam preparar-se para um possível fim trágico, embora ninguém pudesse pensar em morte vendo o rosto feliz e sorridente de Anne Payne, que se negava a aceitar a derrota, mesmo que as suas dores fossem, em ocasiões, insofríveis. Quando finalmente aconteceu, Serena e seu pai ficaram destroçados. Durante horas estiveram na sala de espera do hospital, onde o ser mais querido do mundo lutava pela própria vida e a de seu filho. Os cinzeiros se encheram com cigarros ao meio que seu pai apagava. E a mesa estava coberta de copos de chá que não foram tocados, até que, por fim, o médico veio lhes falar com o rosto compungido. "Eu sinto muito, Sr. Payne, Srta. Payne. Fizemos tudo o possível. Se servir de consolo, conseguimos salvar a menina."
Desde aquele momento, Serena não tinha podido apagar de sua mente o rosto desolado do seu pai, que durante semanas depois do enterro caminhava de um lado ao outro em um estado de desespero, falando sozinho quando se sentia obrigado, com uma expressão aturdida que fazia compreender a Serena que não escutava o que lhe dizia e que nada lhe importava. Quando umas semanas depois um policial lhe deu a notícia de que seu pai tinha morrido em um acidente, chorou, mas não se afligiu pelo homem cujo coração tinha sido enterrado com a sua adorada esposa. E, ademais, não teve tempo para afligir-se. Sua irmãzinha exigia tanta atenção que não tinha tempo para os pensamentos desesperados que, possivelmente, em outras circunstâncias, ter-lhe-iam provocado um colapso. Os problemas foram muitos e muito graves. Tanto a casa como o posto de gasolina se achavam hipotecados e tiveram que ser vendidos, deixando a Serena unicamente o necessário para cobrir os gastos imediatos, enquanto tentava encontrar alguém que cuidasse da menina. Por sorte, ofereceram-lhe um trabalho que aceitou, por estar perto da creche onde deixava o Andy. Brandamente, Serena colocou a pequena adormecida em seu berço. Tinha que fazer alguns cálculos, devia tirar uma libra extra de algum lugar. Aproximou uma cadeira da mesa e, com um lápis, escreveu uma lista completa de todos os gastos necessários. Já tinha eliminado o salão de beleza, os cosméticos e as reparações de sapatos. Por sorte, seu cabelo dourado suportava bem a lavagem em casa e, com a ajuda de um ligeiro corte profissional a cada 2 semanas, mantinha-se bastante bem arrumado. A sopa com os pãezinhos que comia ao meio-dia era uma necessidade. Se quisesse manter controlados os enjoos que lhe davam e que sabia perfeitamente, eram causados pela falta de uma boa alimentação. Pensativa, olhou para a menina adormecida, notando com satisfação bochechas gordinhas e seu corpo cheio. Possivelmente o Andy não sentirá a falta da barra de chocolate que costumo comprar, pensou. Mas todos os bebês necessitam de um pouco de mimo de vez em quando. É uma extravagância muito pequena. Com desgosto, sabendo que tinha que ser severa, tirou da sua lista a palavra chocolate. Mas apesar de tais restrições, só conseguiu reduzir os gastos em 50 centavos. Linhas de preocupação marcavam seu rosto enquanto mordia a ponta do lápis. Uma choramingação que vinha do berço passou sem atenção, mas, alguns segundos depois, Serena deu um salto ante os gritos irados da menina que enchiam o quarto. Oh não, outra vez! Levantou o Andy do berço, mas a menina estava desconsolada e durante 10 minutos manteve os gritos, até que se reduziram de novo a uma choramingação. Serena estava inclinada sobre o berço para colocar de novo a pequena quando uma batida na porta voltou a despertar a menina adormecida. Ao começar os gritos de novo, Serena olhou desesperada do berço para a porta, perguntando-se o que devia fazer primeiro. Decidiu não abandonar o Andy. Correu para abrir a porta com a pequena ainda nos braços e, ao abrir, encontrou a irada caseira no corredor. Ruborizada, Serena começou a desculpar-se. Eu sinto muito, Sra. Collins. Eu também, Srta. Penny. A interrompeu a mulher de rosto sombrio. Sinto ter que lhe dizer que deve abandonar o quarto essa semana. Tentei ser paciente, mas o Sr. Grant, seu vizinho ao lado, está me ameaçando pela moléstia que lhe causa o pranto da menina. Eu sinto muito, mas eu não vou escutar mais desculpas. A habitação tem que estar livre antes do sábado. Deu a volta, deixando a jovem sem fala. Devagar fechou a porta, abraçando com força a menina, que ironicamente dormia de novo muito tranquila. Olhou com atenção o rosto inocente, até que as lágrimas nublaram sua visão. Logo a pôs no berço, sentou-se à mesa e apoiou a cabeça, afligida sobre os braços. Durante meia hora chorou, soltando todo o desespero que tinha guardado durante o último ano. Tinha chegado ao final da sua resistência. O destino parecia determinado a lhe dar um golpe sobre o outro, tentando romper o espírito que a tinha mantido lutando com valentia. Agora, tinha que admitir a derrota. Uma vez, Paula lhe sugeriu que pusesse a pequena em um orfanato e a ideia a horrorizou. Agora se via forçada a considerar tal possibilidade, embora cada um de seus nervos sensíveis se rebelasse só de considerar tal hipótese. Levantou a cabeça. Seus olhos irritados percorreram com lentidão o quarto médio mobiliado. Toalha de mesa gasta, uma cadeira velha, uma cama. Era uma habitação horrivelmente nua e fria, mas para Wendy e para ela representavam a segurança e a união. Qualquer coisa era preferível a separar-se da pequena, o único ser que ficara da família que tanto tinha amado. Seus olhos, sem brilho, fixaram-se no jornal que tinha ficado sobre a mesa.
Agarrou, olhando as palavras impressas sem interesse, até que pôs a sua atenção no anúncio enigmático. Uma oração se destacava entre todas, umas palavras que eram como chuva do céu para o seu ânimo desesperado. Qualquer pessoa com essas características será bem acolhida. Não se deteve em pensamentos. Esgotada, separou o pedaço de papel que tinha os dados e saiu correndo pela escada, até o telefone de uso comum que estava no corredor. Fez 3 tentativas antes que seus dedos trêmulos marcassem corretamente os números e, quando responderam, solicitou com palavras atropeladas uma entrevista com um anunciador desconhecido. Disseram-lhe a hora e o lugar, e a ligação terminou bruscamente. Olhou o papel onde tinha rabiscado as instruções que lhe tinham dado. Sábado, 2h30 da tarde, Hotel Imperial, apartamento 1005. Era no dia seguinte. Melhor, assim teria menos tempo para mudar de ideia. Capítulo 2. Para ela não era um problema decidir o que vestiria para a entrevista. Sua única combinação decente consistia em uma saia com uma jaqueta em tom café, que contrastava com o dourado dos cabelos que caíam sobre os ombros. Uma blusa cor nata e uns sapatos marrons que combinavam com a bolsa que levava no ombro, completavam o vestuário. Ao ver sua imagem no espelho, Serena se sentiu desalentada. Se a aparência influísse na decisão do anunciador, teria pouca oportunidade de ser escolhida entre as demais solicitantes. Seu coração começou a palpitar rapidamente. Não queria pensar nas terríveis consequências que aquilo poderia lhe trazer. Só devia considerar as vantagens que poderia lhe trazer sua ação impulsiva. De acordo com os termos do anúncio, se o responsável pelo mesmo era o homem de palavra e ela obtivesse o trabalho, o futuro de Wendy estaria assegurado. Um rápido olhar ao relógio lhe indicava que faltava menos de 20 minutos para chegar ao hotel. Uma amável vizinha ficou cuidando de Wendy e o táxi que ela tinha chamado estava a ponto de chegar. Assim, tomou sua bolsa, jogou um último olhar desesperado ao espelho e saiu apressadamente para enfrentar o que podia ser a sua única salvação, ou a sua desgraça. O táxi a deixou em frente ao Hotel Imperial, quando ainda faltavam alguns minutos para a hora. Com um tremor incontrolável, solicitou à recepcionista que avisasse ao anunciador anônimo que esperava a entrevista. E durante 5 longos minutos sofreu com os olhares curiosos dos empregados do hotel, que, compreendeu ela, estariam inteirados da situação. E era provável que desejassem examinar a cada solicitante atrevida, ou bastante tola para responder ao curioso anúncio. Seu alívio foi enorme quando um rapaz se aproximou, lhe pedindo que o seguisse ao elevador. Com as pernas trêmulas, avançou sobre o luxuoso tapete, e quando as portas do elevador se fecharam com silenciosa precisão, sentiu como se atirassem do mundo da sensatez para transportá-la a um planeta longínquo. Ninguém, nesses tempos, seria capaz de tentar comprar a um ser humano, já que era isso que implicava o anúncio, pensava a jovem. Obrigação absoluta e total, dizia, em troca de segurança para o resto de sua vida. Servidão, em outras palavras. E em troca de quê? O pânico atacava sua garganta. Lutou por pedir ao rapaz que parasse e a devolvesse ao mundo conhecido. Mas, naquele instante, o elevador chegou a seu destino. O rapaz abriu as portas e saiu, lhe indicando que devia segui-lo. Um grosso tapete azul escuro amortecia as pisadas enquanto percorriam um comprido corredor, para deter-se ante ao apartamento 1005. Obrigada, titubeou ela, procurando com estupidez dentro de sua carteira para encontrar uma moeda. Piscando-lhe os olhos, o rapaz se negou a aceitar a gorjeta oferecida, retornando ao elevador. Segundos depois, desapareceu, deixando-a abandonada junto à porta, que poderia abrir-se para lhe brindar uma vida completamente nova. Levantou uma mão para bater na porta. Logo titubeou e voltou a baixá-la. Não se atrevia a seguir adiante. Recordou histórias do tráfico de mulheres brancas, histórias de garotas que tinham respondido a anúncios parecidos só para terminar em uma zona asquerosa de Portside entretendo sheiks árabes. É uma tola, Serena Payne, repetia-se enquanto vacilava ante a porta. Deve haver uma melhor saída para isso. Depois de tudo, criaram-se lugares para ajudar as pessoas com problemas similares aos seus. Existe o Departamento de Benefício Social. Ninguém tem que morrer de fome ou ficar sem lar. Logo, imaginou Wendy em uma instituição de caridade, sua individualidade esmagada pelas demandas de outros tantos meninos necessitados. E aquilo foi bastante para decidi-la seguir adiante.
Quase no instante em que tocava a porta, ela foi aberta por um empregado, que a olhou sem mostrar nenhum interesse, convidando-a a entrar. O apartamento se achava decorado com tanto luxo que a jovem ficou sem fala. Era quase um sacrilégio pisar no tapete branco sobre o que se achavam situados os elegantes móveis de madeira nobre. Das paredes pendiam espelhos emoldurados em dourado e pinturas que aliviavam a sobriedade das paredes brancas. Embora o sol brilhasse através das grandes janelas, havia uma lareira acesa, contrastando com um ambiente tão moderno. Deteve-se enquanto o empregado se inclinava para informar ao ocupante do apartamento de sua presença. Ficou tensa, sem saber o que esperar, e em seguida sentiu alívio ao ficar de pé um cavalheiro alto e mais velho para recebê-la. Senhorita Penny? Sua voz, belamente modulada, tinha um ligeiro sotaque. Francês, pensou primeiro. Logo trocou de ideia quando ele lhe perguntou com antiquada cerimônia. Gostaria de sentar-se, senhorita? Enquanto obedecia, seus olhos percorriam as aristocráticas feições masculinas. O olhar era penetrante e mostrava certa surpresa. A boca era bondosa. Em sua juventude, a cabeleira branca seria negra, pensou ela. Os olhos atrevidos e a boca audaz, embora seu alto e magro corpo teria o mesmo peso. Esperou que ele falasse, seus temores diminuíram ao vê-lo lutar por encontrar as palavras adequadas. Sentiu que a experiência era nova para o cavalheiro tão seguro de si. Sua boca desenhou um ligeiro sorriso alentador, enquanto esperava que ele recuperasse a compostura. Para começar, me permita me apresentar, senhorita. Eu sou o conde Alberto de Valdívia, e seu nome parece-me é Serena? Sim, senhor conde, respondeu vacilante. Um ligeiro movimento da mão lhe indicou seu desacordo. Dom Alberto seria suficiente, querida. Disse-lhe meu título completo para seu próprio interesse, no caso de desejar fazer investigações sobre mim. Obrigada, Dom Alberto, murmurou nervosa. Eu jamais pensaria em investigar sobre o senhor, e por que não? Franziu as sobrancelhas. Não sabe nada de mim, exceto que pus um anúncio no que se requer a uma jovem inglesa, um anúncio redigido de tal maneira que qualquer pessoa normal sentiria desconfiança ao lê-lo, não é certo? Ela assentiu. Eu gostaria de conhecer alguns detalhes. Responderei quantas perguntas me faça, aceitou o cavalheiro. Antes de mais nada, bebamos um pouco do seu chá inglês. Tocou um sinete e, quando apareceu o empregado, pediu-lhe: chá para a senhorita Pedro, e por esta vez me sinto inclinada a compartilhar esse ritual. Ela notou que o criado se surpreendia, embora sua expressão não se alterou enquanto se inclinava em uma reverência antes de sair da sala. Quando fechou a porta atrás dele, Dom Alberto voltou a dirigir sua atenção a Serena. Os olhos escuros refletiam a aprovação de tudo que via, enquanto a examinava com curiosidade, da ponta de seus limpos sapatos até a cabeça, cuja cabeleira banhada pelos raios de luz tinha tomado um estranho brilho. Me diga, que parte do meu anúncio lhe interessou mais? Possivelmente a promessa de uma segurança vitalícia ou a liberação de problemas econômicos? Torceu os lábios com ceticismo. Nos últimos dias, se sentaram frente a mim muitas jovens inglesas nessa mesma cadeira, todas loiras, todas confessando ter um temperamento discreto e dócil, e todas, sem exceção, confessaram ter sido atraídas pela promessa de luxo e riqueza. Entretanto, eu sinto que algumas das virtudes que se atribuíam eram tão falsas como a cor de seus cabelos. Possivelmente seja velho e um pouco antiquado, mas até eu sei reconhecer a cor dourada natural da que se obtém com tinturas. Meu cabelo não é tingido, senhor. Repôs ela com simplicidade. E eu não tenho nenhum desejo de riquezas ou luxos para mim. Ah, então para quem, se me permite perguntar-lhe? Seu anúncio, continuou, indica que as pessoas dependentes da solicitante seriam bem recebidas. Eu tenho a meu cargo uma menina de 1 ano e como lhe estão nascendo os dentes agora, chora muito. Por isso a caseira onde eu moro me disse que eu tenho que me mudar. Além disso, a creche, onde eu deixo a menina enquanto trabalho, aumentou a mensalidade e temo que não poderei pagá-la com o salário que ganho. Por isso solicitei a entrevista. Estou desesperada por poder viver em algum lugar onde estejamos juntas, Wendy e eu. Se não puder encontrá-lo, possivelmente me tirarão a menina para pô-la em um orfanato. Eu faria qualquer coisa para evitá-lo. Observou o homem, cuja expressão tinha mudado de indulgência a profundo desgosto. Acariciava o queixo, enquanto considerava o que tinha ouvido com a testa enrugada. Acreditei que minha busca tinha terminado, murmurou. Quando entrou por essa porta com seu aspecto tão doce e inocente, sentia-me seguro de que você era indicada. Mas um filho? Ai!
Suspirou. A moral da geração atual vai além da minha compreensão. Ela ficou de pé em um salto, suas faces vermelhas pela indignação. O Wendy não é minha filha, é minha irmã. Como pode acreditar que... O rosto de Dom Alberto não se alterou. Moveu a cabeça com tristeza. Querida, era de esperar-se que tratasse de desculpar-se. Não estou inventando nenhuma desculpa, exclamou, perdendo o acanhamento ante tal hipótese tão descabida. Tinha 19 anos quando minha mãe se enterou de ter outro filho. Pela idade, teve complicações. Não estou segura de quais foram. Morreu quando minha irmãzinha nasceu. Alguns meses depois, faleceu meu pai em um acidente automobilístico. Após, cuidei de Wendy da melhor forma que pude, mas como ainda não ganho um bom salário, é muito duro, às vezes impossível conseguir o necessário. Por essa razão estou aqui. Seu anúncio podia oferecer uma vida nova à minha irmã e também a mim. Eu não quero luxos, tampouco dinheiro, mas sim necessito desesperadamente de um lugar onde eu possa criá-la sem a constante preocupação de com quem poderei deixá-la enquanto trabalho e onde ela possa viver uma vida normal e feliz, sem que a mandem se calar, esmagando assim o seu espírito infantil. E isso é tudo que eu desejava, Senhor. Mas se o Senhor pensa assim, bom dia. Sentia-se à beira das lágrimas. Não se incomode em chamar o criado, eu saberei como sair daqui. Com uma agilidade surpreendente, o cavalheiro ficou de pé quase de um salto. Por favor, não se vá. Eu peço-lhe desculpa, julguei-a mal. Não poderia ficar e escutar o que eu tenho a lhe dizer? A tentação de sair logo do apartamento se viu relegada pela chegada do empregado, empurrando um carrinho. Por favor, lhe pediu Dom Alberto, fique e me sirva o chá. Seu encanto era impossível de resistir e, depois de pensar alguns segundos, Serena se deu por vencida. Muito bem, senhor, eu aceito as suas desculpas. Ficarei e tomarei chá com o senhor. Não soube por que, de repente, recordou-se de um puma satisfeito, acomodando-se em sua toca. Possivelmente foi a súplica de sua voz quando lhe pediu que se sentasse, ou o brilho dos seus olhos escuros a seguir cada movimento seu enquanto servia o chá e os canapés, esquisitamente preparados. Logo, Dom Alberto continuou interrogando-a sobre cada detalhe da sua vida passada, sem que ela ficasse plenamente consciente das suas intenções. As perguntas eram feitas com tal maestria que só sentia agradecido pelo interesse do conde. Seu encanto era tal que se sentia completamente relaxada. Era como se estivesse em companhia de um amável parente que se interessava e se preocupava com seu bem-estar, contentando-se a escutá-la. E mantendo-se calado enquanto lhe falava de seus temores e desilusões do passado, assim como de suas esperanças para o futuro. Surpreendeu-se quando escutou o relógio indicando que eram 4 da tarde. Interrompendo sua amistosa conversação, disse: Meu Deus, não pode ser tão tarde. Disse a minha vizinha que estaria ausente só 1 hora. Eu tenho que retornar. Dom Alberto pareceu surpreso. Ainda temos muito do que falar, pequena. Ainda não ouvi os detalhes da posição que desejo lhe oferecer. Quer dizer que pensa em me oferecer o trabalho? Inquiriu assombrada. A você e a ninguém mais. Sorriu, lhe fazendo um gesto para que voltasse a sentar-se. Claro que a decisão final é sua. Ouviu falar do Chile? A pergunta foi tão brusca que ela se alarmou. Não muito. Está na América do Sul, não é mesmo? Sim. É uma república situada entre as montanhas dos Andes e o Oceano Pacífico. Está na costa sudoeste da América, entre os picos nevados e a espuma branca das ondas. Minha terra natal é Formosa, um lugar ao qual não tem que temer levar sua irmãzinha. Ali a natureza se mostra com diferentes climas e paisagens. Ao norte estão os desertos, onde não chove há 10 anos ou mais. Ao sul, há bosques cujos habitantes brincam dizendo que chove 366 dias ao ano. As geleiras alimentam os arroios, os rios e os lagos de cor azul escura. E entre o deserto e o gelo se encontra o Vale Central, o comprido e fértil planalto, onde se acha a minha fazenda. O clima é bom, os verões são frescos e secos, os invernos breves e chuvosos. Minha família chegou no século XVI. Eram conquistadores espanhóis que saíram a explorar a nova terra em busca de ouro. Não encontraram, mas sim a felicidade na terra, onde por fim decidiram ficar para criar as suas famílias. A princípio não foi fácil. Os índios hostis tiveram que ser dominados e durante esses primeiros anos se perderam muitas vidas. Agora, os descendentes, os que originalmente foram colonizadores da Espanha, consideraram-se mais chilenos que espanhóis. Estamos orgulhosos da valentia dos índios e de seu amor pela liberdade e pensamos que esse espírito, junto com nossa própria tradição espanhola, marcaram a história do país. O Chile já não é colônia espanhola, claro, e sim uma república jovem e separada do resto do mundo por montanhas, deserto e mar.
As guerras e as rebeliões nos destroçaram. Houve violentos tremores de terra que destruíram quase por completo nossas cidades. Ondas que afogaram nossas cidades costeiras, desapareceram povos completos. Algumas montanhas desabaram, vulcões mortos voltaram à vida e outros novos entraram de repente em erupção. Um país jovem, turbulento e tão impulsivo como os jovens grosseiros que emprego em minha fazenda para que vigiem um gado. Grosseiros? Repetiu Serena assombrada. Vaqueiros, gaúchos, como dizem vocês, cowboys? Sorriu levemente, mas imediatamente ficou sombrio. Meu neto é um deles. Dentro de alguns anos, claro, administrará a fazenda. No momento, vive a vida de um grosseiro e continuará fazendo até que sinta que é o momento adequado para lhe entregar a herança. É por ele que me encontro nesse país. É por ele que pus o anúncio no jornal e é por ele que desejo que viaje comigo até o outro lado do mundo para tornar-se sua esposa. O que o senhor disse? Sobriamente, ele observou seu olhar horrorizado. Sim, querida, essa é a posição que lhe ofereço. Meu neto necessita de uma esposa, e considero que sou o único capaz de julgar o tipo de mulher que necessita um homem do seu calibre. Eu sou velho, senhorita, murmurou cansado, e meu maior desejo é deixar o cuidado da fazenda em mãos responsáveis. Como um homem casado, meu neto poderá levar as coisas melhor, fazendo-se credor do respeito daqueles com quem fazemos negócios e também dos empregados mais jovens que se acostumaram a considerá-lo um igual. Vendo-o casado, se adaptarão melhor à sua nova posição de autoridade. A cabeça de Serena dava voltas enquanto tratava de compreender o panorama arrebatador que lhe tinham revelado as palavras do cavalheiro. Picos nevados, ondas espumosas, desertos banhados pelo sol e bosques úmidos, onde os conquistadores audazes lutaram contra os índios selvagens, pondo em perigo suas vidas na busca de ouro. Os violentos terremotos que tinham mencionado não podiam lhe causar maior impacto que o ocasionado pela sugestão daquele extravagante matrimônio. Os rudes jeans estavam longe do seu costume de vida, tão imateriais como as imagens que pareciam nas telas de cinema. Sentada comodamente dentro de uma sala escura, desfrutava vendo o movimento do gado que levavam de um lado a outro, atravessando quilômetros. Podia admirar o vaqueiro, que depois de passar dias e noites sobre arreios, detinha-se em algum povoado em busca de amor e violentas aventuras. Mas lhe pedir que se tornasse esposa de um daqueles seres estranhos? Seus olhos refletiam um assombro ao fixar-se no rosto do cavalheiro. Fala sério? Perguntou-lhe com voz entrecortada. Eu não brinco, senhorita, foi a resposta seca. Mas seu neto, o que lhe pensa de tal acerto? Que espécie de homem permitiria que seu avô lhe escolhesse a esposa? Que espécie de homem? Por muitas razões, meu neto é muito parecido ao seu pai, meu filho, que por desgraça morreu em um dos tremores que lhe mencionei anteriormente. Ele e a sua esposa foram ao povoado por uns dias, deixando o menino a meus cuidados. Ambos formavam um casal ideal, e os dois morreram quando o hotel onde se hospedavam desapareceu por uma greta que se abriu por causa do terremoto. Meu neto era muito pequeno para guardar alguma lembrança dos seus pais, mas cada dia vejo nele algo que me recorda meu filho, que nos últimos anos de sua jovem vida me proporcionara tanto orgulho e felicidade. Umas semanas antes da sua morte, agradeceu-me por ter sido seu guia e conselheiro, e da mesma maneira espero que meu neto me agradeça por estar ajudando-o a seguir o caminho certo para sua completa realização. Como vai reagir? Um véu de preocupação escureceu seu olhar. Ele fará, é óbvio, o que eu lhe diga. Serena sentiu uma repentina inquietação pelo homem que tinha vivido tantos anos sobre a sombra do avô dominante. Ter sido desde seu nascimento criado por um fidalgo camponês dava a entender sua tímida incapacidade para encontrar uma esposa. Teria crescido sem confiança em si mesmo, provavelmente até o ponto de desenvolver um imenso complexo de inferioridade, um caráter tímido e introvertido, imaginava ela, sensível ante a crítica e inseguro de seu próprio julgamento. Mesmo assim, por mais lástima que sentisse para com aquele homem, o matrimônio estava fora de discussão. E disse a Dom Alberto em voz baixa, mas com dignidade: Eu sinto muito, deverá procurar outra esposa para o seu neto. Por quê? Perguntou o conde imediatamente. Já está apaixonada por outro? Não, não é por isso, lhe assegurou. Então, por que mentiu? Há um momento disse que estaria disposta a fazer qualquer coisa a fim de obter um lar para sua irmã. O que lhe oferecia é algo melhor que qualquer coisa. Sem dúvida, muitos a considerariam afortunada por ter a oportunidade de trocar sua vida atual pela que lhe descrevi. O senhor não percebe? Protestou ela.
Está completamente fora de discussão que me case com um homem que não conheço e que jamais vi. Deseja casar-se? Bem, sim, se ruborizou ao dizê-lo. Algum dia, eu espero. Interrompeu-a com voz suave. Possivelmente espera muito, senhorita. Pergunte-se, quem vai querer fazer-se responsável por um filho que não é dele? O homem é uma criatura egoísta. Nem sequer por amor seria capaz de renunciar à comodidade. Posso imaginá-la dentro de alguns anos, envelhecida prematuramente pela tensão de criar uma criança, lutando sozinha. E, quando a menina crescer e casar-se, estará condenada a uma velhice solitária, sem amor, indesejada, a não ser que a sua irmã perceba o quanto fez por ela e não lhe seja ingrata. Serena ofegou. Oh, o senhor é cruel. Realista, senhorita, e faria bem em sê-lo você também. O cavalheiro ficou de pé e saiu do salão para deixá-la considerar suas palavras. Dentro do calor do salão, Serena tremia, preocupada com o temor à sociedade, à velhice, ao estado que ele lhe descreveu como seu destino. Sem dar-se conta, pegou outro canapé. Em seguida, o soltou com um estremecimento, desgostosa por seu instinto de esquilo de armazenar alimento para os dias de escassez. Olhou o elegante salão, comparando-o com o sórdido lugar que seria seu lar durante menos de uma semana. Depois do sábado, o que aconteceria? Aonde iriam? Como poderiam viver e quanto tempo mais poderia suportar aquela existência que acabaria por marcar o Andy com uma insegurança que a faria cambalear o resto de sua vida? Quando Dom Alberto retornou ao salão, Serena olhava atentamente o fogo da lareira. Levantou o olhar e ele lhe perguntou brandamente: Decidiu-se, senhorita? Sim, senhor, respondeu. Decidi aceitar sua proposta e procurarei ser uma boa esposa para o seu neto. Capítulo 3. 3 dias depois, Serena olhava atentamente da janela do hotel para a praça onde um batalhão de carabineiros partia ao ritmo de uma banda militar. Era a mudança de guarda da Casa da Moeda, residência do primeiro mandatário chileno. O guarda, com um uniforme de cor caqui, as calças enfiadas dentro de botas negras de pele que chegavam até o joelho, ficava em frente ao soldado que ia substituir. Os oficiais tiravam suas espadas e se saudavam com gestos do ritual. De 2 em 2, os guardas trocavam suas posições até que o novo grupo tinha tomado seus lugares respectivos. Depois, a banda tocava uma música militar e os carabineiros se afastavam, partindo pelas ruas de Santiago, retornando ao quartel. A cidade se estendia frente a Serena, Santiago do Chile, que achava construída sobre um largo planalto. Um rio dividia a seção do norte, enquanto que a oeste se via uma gigantesca cordilheira de montanhas, coroada de neve, os Andes. Só 24 horas antes, a jovem se encontrava ainda em Londres. O Andy tinha se comportado muito bem durante o voo, aceitando os cuidados de Dom Alberto como se fosse uma coquete por natureza. Estando nos braços de Serena, tinha fixado seus grandes olhos azuis sobre o rosto do ancião, lhe respondendo com gorjeios afetuosos e amplos sorrisos que descobriam as pontinhas brilhantes de seus primeiros dentinhos. Dom Alberto estava tão fascinado pela menina que por fim insistiu em tomá-la nos braços, deixando Serena livre para concentrar-se em seus pensamentos, perguntando-se a respeito daquela loucura e sobre os falatórios que podia causar sua ausência tão repentina no escritório. Assombrou a rapidez com que foram realizados os preparativos para sua partida. O empregado de Dom Alberto ficou responsável por resolver tudo, com exceção da renúncia do seu emprego, e isso ela tinha resolvido com uma chamada telefônica. Devido a motivos pessoais, eu me vejo forçada a me mudar, havia dito ao chefe. Já que o lugar onde eu viverei está muito longe do escritório, seria possível me desculpar por não lhe avisar com uma semana de antecipação para que eu possa aceitar outro trabalho que me oferecem perto do meu lar? Claro, querida, aceitou o homem com afabilidade. Sentiremos muito te perder, mas como no momento não há excesso de trabalho, sua partida repentina não vai causar grandes transtornos. Venha quando for conveniente para receber seu pagamento e seus cartões do seguro. Tinha telefonado no horário de almoço da maioria das garotas, evitando assim perguntas curiosas. Quando elas soubessem que tinha deixado o emprego, falariam dela durante uns dias e logo a esqueceriam, como um navio que passa a noite ou uma pessoa que tinha feito pouco ou nenhum impacto em suas vidas. Suspirou e se afastou da janela, dirigindo-se à cama. Ao chegar ao hotel, tinham-lhe tirado o Andy dos braços para entregá-la a uma babá que cuidaria dela durante a sua curta estadia. Durma algumas horas se puder, querida, lhe tinha indicado o conde.
Depois, desça para o almoço comigo. Temos muito que discutir antes de nos dirigirmos à fazenda. Sentiu-se feliz em obedecer. Tinha passado por muitas coisas em pouco tempo e estava confusa, perdida e assustada pelo que via e ouvia naquele país estranho. Estirou-se sobre a cama. Seu cansaço era mais mental que físico, e nem sequer a comodidade do leito e a carícia dos lençóis de seda conseguiam aliviar a tortura de sua mente esgotada. Estava comprometida com um homem desconhecido. Seria bastante forte para dar apoio àquele indivíduo tímido que ia se tornar seu marido? Poderia a necessidade mútua substituir o amor em um matrimônio? Remoía-se intranquila, o cansaço dominando sua mente. Enquanto suas pálpebras se tornavam mais pesadas, seu pensamento começou a afastar-se por canais proibidos. Um sonho ao qual tinha jurado renunciar vencia suas débeis defesas. Um sonho que tinha acariciado intimamente durante o último ano. Uma fantasia em que um homem forte como aço, impassível como uma rocha, de vontade indomável, entrava em sua vida para carregar todo o peso, restabelecer a felicidade do seu triste coração, reviver seu languido espírito e, com um encanto arrogante, despertar dentro dela a ardente tocha do amor. Ainda tinha lágrimas nos olhos quando despertou 1 hora depois. Um olhar rápido ao relógio lhe indicou que tinha 1 hora ainda antes de descer para almoçar. O sol do meio-dia entrava pelas persianas, que ela tinha aberto um pouco antes de deitar-se. Olhou ao seu redor, suspeitando da presença de algum estranho, mas não havia ninguém mais no quarto. Quem quer que tivesse fechado as persianas tinha entrado silenciosamente para não perturbar seu sono. Sentindo-se espiada, apressou-se a cruzar o quarto para fechar com chave a porta. Era uma tolice, sabia, mas seu sentido de vulnerabilidade era tal que até a pouca segurança que lhe brindava o som do ferrolho era reconfortante. Decidiu tomar uma ducha. Dirigindo-se ao banheiro, deteve-se de repente. Seu caminho se via interrompido por uma montanha de caixas de cor cinza, de todos os tamanhos e formas, com o nome ressaltado em dourado, Mirabelle. Agarrou-a de cima com cuidado. Curiosa, abriu-a, descobrindo uma camisola tão bonita que sentiu desejo de gritar de prazer. Abriu as outras caixas e seu assombro ia aumentando ao tirar cada vez um artigo ainda melhor que o anterior. Roupa íntima, vestidos de noite, calças elegantemente cortadas, combinações muito finas, tudo com bolsas e sapatos fazendo jogo. Tudo muito caro, sem dúvida. Estava rodeada de papel até os joelhos quando chegou à última caixa, mais profunda e mais longa. Quase não podia controlar sua ânsia ao abri-la. O conteúdo a deixou sem fôlego. Era um casaco de formosa pele escura que se ondulava voluptuosamente ao acariciá-lo com dedos trêmulos. Ficou olhando incredulante ao seu redor. Nenhuma estrela de cinema poderia sonhar com um enxoval tão opulento. Sendo jovem e muito feminina, não perdeu tempo para banhar-se e vestir uma combinação transparente, antes de decidir que roupa usar para reunir-se ao seu benfeitor. Depois de muita indecisão, escolheu um singelo vestido branco com bordados ingleses, cujo decote era rodeado por uma fita azul pálido. Ao olhar-se no espelho, notou que o vestido, apesar de sua simplicidade, era deslumbrante, convertendo seu ágil corpo jovem em uma armadilha para os olhares masculinos, sem deixar por isso de ser recatado. Nem sequer tinha esquecido Dom Alberto dos cosméticos, e ao aplicar o lápis labial rosa pálido sobre sua boca trêmula e um pouco de sombra azul sobre as pálpebras, pensava naquele homem tão intuitivo e perito, que até tinha adivinhado seu número de sapatos. Depois de verificar que o Andy dormia tranquilamente, Serena desceu ao bar onde havia combinado de encontrar-se com Dom Alberto para tomar um aperitivo antes do almoço. Ele estava sentado em uma mesa junto à janela e ficou de pé quando ela entrou. Um sentimento de gratidão a impulsionou a lhe estender a mão e, para sua surpresa, ele a levou aos lábios, murmurando sua apreciação, depois de rechaçar suas palavras de agradecimento com um gesto expressivo. O formoso fogo, lhe disse em espanhol, traduzindo-lhe depois. A luz do sol entrava pela janela, iluminando seu cabelo como uma labareda enquanto ela dizia: "Obrigada, senhor. Pensei que devia fazer justiça a meu distinto benfeitor." Começaram o almoço com uma salada de abacate cheia de camarões e orvalhada com suco de limão. Continuaram com um empanado de diferentes tipos de carne, azeitonas, cebolas, pimentões e uvas. Falaram sobre a comida e ambos sabiam que estavam deixando de lado os temas importantes, que deviam ser discutidos cedo ou tarde.
Dom Alberto esperou com um sorriso indulgente enquanto ela comia sua última colherada de sorvete de morango. E quando serviram o café, lhe estragou o gozo ao lhe anunciar abruptamente: entrei em contato com meu neto por rádio e lhe ordenei que nos pegue com seu avião no aeroporto de Santiago. Acredito que, olhou em seu relógio, chegará dentro de 1 hora. Serena quase se engasgou com o café que bebia. Tão rápido? Inquiriu sobressaltada. Ele assentiu. Há algo que quero lhe pedir antes que meu neto chegue, senhorita. Depois de considerá-lo, pensou que possivelmente seja melhor que ele pense que a menina é sua filha, por um tempo? Se apressou a dizer ao ver sua expressão de surpresa. Eu decidirei quando deve lhe dizer a verdade. Por que é necessária essa decisão, senhor? Perguntou. Esperou enquanto ele meditava. Em seus olhos havia um brilho de satisfação enquanto estudava cada um de seus gestos, precavendo-se da inocência que a jovem projetava tão inconscientemente. Conhecendo meu neto e sabendo que a intriga o atrai, decidi lhe oferecer um enigma. Nada o molesta mais que uma adivinhação sem resposta, um mistério que não resolva. E o que poderia ser mais misterioso para um homem que enfrentar-se com uma jovem cujo aspecto virtuoso se acha em contradição com a existência de uma menina, que tem que ser uma parente? É natural que chegue à mesma conclusão que eu, que a menina é sua filha. E esse fato, acrescentou divertido, deverá confundi-lo tanto quanto me confundiu. Quer dizer, senhor, que deseja que finja ser a mãe de Wendy para jogar com o interesse do seu neto? Não acredita que isso não é bom tanto para ele como para mim? As feições aristocráticas se endureceram. Eu não mencionei a palavra bondade quando fizemos o trato, disse friamente. Suas recompensas serão só materiais. Ela empalideceu ante a resposta cortante, notando a crueldade da qual tinha suspeitado por detrás de toda sua fachada de encanto. O que ele dizia era certo. Tinha aceito com ingênuo prazer todos os benefícios que lhe tinham devotado. A viagem custosa da Inglaterra, a acomodação luxuosa do hotel, a roupa que vestia. Tudo tinha sido comprado por ele. Não tinha nenhuma razão para queixar-se, agora que as douradas grades de servidão começavam a oprimi-la. Baixou a cabeça ao responder. Ai, será como o senhor deseja. O que devo dizer a seu neto, sem ter que mentir? Que a pequena depende de você. No momento, isso será suficiente. Ela engoliu a humilhação para lhe fazer uma pergunta que a estava inquietando. Interroguei-me em diferentes ocasiões sobre os termos de seu anúncio. Poucas pessoas estariam de acordo em aceitar como empregado alguém com responsabilidades para com outra pessoa. Por quê? Dom Alberto estava outra vez de bom humor, já que tudo tinha saído a seu contento. Cortando a ponta de um charuto, explicou. Cada palavra do anúncio foi estudada com cuidado, e a frase que menciona, penso que foi o toque de gênio. O tipo de garota que procurava precisava possuir certas qualidades. A mais importante, que tivesse um forte sentido de responsabilidade para com alguém e que não pudesse trair minha confiança. Posto que uma pessoa com menos qualidades abandonaria aqueles que pudessem lhe supor um peso, poderá compreender meu argumento. Eu nunca pensei que o acompanhante pudesse ser um bebê, mas a situação parece encaixar-se perfeitamente em meus planos. Nunca sabemos o amor que nos têm nossos pais até que nos tornamos pais nós mesmos. Por essa razão, eu quero apresentar a meu neto uma família já formada. Uma noite em claro, cuidando de uma criança doente, poderá lhe ensinar mais do que qualquer conselho meu. Eu não estou segura de compreendê-lo. Como seu neto não tem lembranças de seus pais, o senhor é quem preencheu esse papel. Quer dizer que ele foi ingrato com o senhor? Perguntou desolada. Ingratidão não é a palavra mais adequada. Digamos que ele se sente inseguro de minhas intenções e só ao enfrentar problemas como os que eu tive que resolver durante sua criação, poderá compreender que, embora tenha pensado o contrário, todas as minhas ações foram levadas a cabo para satisfazer seus melhores interesses. Só se os interesses dele coincidem com os seus, pensou Serena, assombrada, sentindo um formigamento por todo o corpo. Desde a sua primeira reunião, ela tinha suspeitado do autocrata atrás do aristocrata cortês. Estava acostumado a que se fizessem as coisas como ele queria, mas com tão pouco tato conforme parecia que tinha conseguido afastar até seu tímido e obediente neto. Sentiu um aperto no coração. Seu futuro marido era um fraco, e ela também. Que esperança podiam ter no futuro duas marionetes, forçadas a dançar ao ritmo que escolhesse o dono? Capítulo 4. Dom Alberto falou pouco enquanto o táxi os conduzia ao aeroporto de Santiago. Parecia tenso, um pouco irritável, e, ao entrar no edifício, seu nervosismo contagiou Serena.
Dentro de poucos minutos conheceria o estranho com quem estava comprometido em matrimônio. Com o Andy nos braços, apressou-se a seguir Dom Alberto, que mantinha seus olhos fixos em um estilizado avião de pequeno porte, que se situava naquele momento ao lado da pista. Bem, não perdeu tempo em chegar aqui, murmurou. Seus lábios apertados se suavizaram com um sorriso. Tudo ao seu redor era atividade. Imensos aviões recolhiam ou deixavam passageiros, aterrissando ou levantando voo. Serena só tinha olhos para o pequeno avião de pequeno porte e o homem que desceu dele e se dirigia ao seu encontro. Dom Alberto levantou uma mão para saudá-lo, mas logo a deixou cair quando o homem chegou mais perto. Sacramento! A exclamação de Dom Alberto indicava irritação. Por que veio você, Cosme? Onde está meu neto? Serena afrouxou o braço que apertava o Andy com força. Estava claro que aquele não era o homem que esperavam. O nervosismo do piloto era evidente. Seu neto pede que o desculpe, senhor. Lamenta que assuntos urgentes o tenham impedido de vir recebê-los. Por Deus, Dom Alberto estava muito zangado. Então espero ver que ocorreu uma avalanche ou um terremoto, pelo menos, quando chegarmos à fazenda. Ou talvez uma erupção criada pelo homem, pensou Serena, ao subir no avião e sentar-se junto ao furioso conde. Durante a meia hora que se seguiu, enquanto voavam para o sul da capital, manteve-se mal-humorado e em silêncio, crispada suas feições pelo desgosto. Mais uma vez que deixaram para trás a área da capital e quando já voavam sobre a paisagem rural, inclinou-se para indicar a Serena alguns detalhes do panorama. Largas filas de eucaliptos e álamos, paredes de barro que cercavam milhas e milhas de caminhos, um sistema de canais que unia dezenas de pequenos campos separados por cercas baixas, mostrando que todas as seções pertenciam à mesma propriedade. Esta é a parte da nossa melhor terra de cultivo, explicou. Pelas mesmas condições naturais, o desenvolvimento da irrigação não é muito difícil. Muitos dos rios chilenos nascem das neves dos Andes e, como resultado, o abastecimento de água é abundante, inclusive nos verões mais secos. Nervosa, ela perguntou: cultivam a terra, senhor? Não, respondeu. Nossa terra é mais apropriada para o gado. Temos jardins e hortas ao redor da fazenda, claro, mas só para atender nossas próprias necessidades. Uma vez mais guardou silêncio, e Serena se sentia mais tensa a cada momento. Enquanto voavam por quilômetros e quilômetros de terra cultivada para o pastoreio, onde se viam milhares de cabeças de gado, formando uma tapeçaria interminável de corpos escuros. Nunca tinha visto tantos animais juntos e, quando ao fim terminaram de passá-los, o avião começou a descer para uma casa, apenas visível entre o arvoredo, e não necessitou das rápidas explicações de Dom Alberto para compreender que tinham chegado. Com as pernas ameaçando dobrar-se sob seu peso, Serena desceu do avião, entrando e sentando-se na parte posterior de um carro que se dirigiu imediatamente para casa, construída no centro de um bosque de gigantescos eucaliptos. Seus brancos muros ofereciam um perfeito contraste com um teto de telhas verdes e a pracinha de lajotas da mesma cor que rodeavam a piscina, assim como o chão do terraço. Ao entrar na casa, Serena notou que as lajotas verdes eram utilizadas também no interior, continuando com a mesma simplicidade da arquitetura de fora. Dom Alberto a guiou por um fresco corredor até uma pequena sala, atapetada em suave cornata, sendo da mesma cor o estofamento dos bancos colocados contra a parede, as quais se encontravam recobertas de estantes com livros e alguns objetos de arte. Estilizados abajures harmonizavam com a singela decoração. O foco de atenção era uma lareira aberta no centro e rodeada por um bordo de mármore, onde podiam sentar-se pelo menos 12 pessoas, e descendo diretamente do teto, havia um enorme sino de cobre, onde se refletiam o laranja, o amarelo e o vermelho das chamas. Satisfeito ao vê-la maravilhada, Dom Alberto lhe perguntou: gosta do meu lar, senhorita? O brilho dos olhos de Serena era resposta suficiente. Oh, é muito formoso, senhor. Devo felicitá-lo frequentemente por ter decorado com comodidades modernas essa antiga casa, sem arruinar sua personalidade. Aceitou o cumprimento inclinando a cabeça, mas antes que pudesse responder, entrou uma mulher no salão. Era pequena e forte e chegava muito agitada. Perdoe-me, senhor conde, esse tolo do Cosme acaba de me informar de sua chegada. Desejam refrescos, bebidas para a dama e para o senhor? E leite para a menina? Obrigada, Carmen. Estou seguro de que minhas convidadas estão sedentas tanto quanto eu. Antes que sirva as bebidas, é melhor que leve a senhorita Penny a seu quarto. Preparou também um quarto para a menina, como indiquei? Sim, senhor. Carmen assentiu vigorosamente,
fixando os olhos escuros em Serena e no bebê que levava em seus braços. Tudo está preparado esperando. Queira me acompanhar, senhorita? Dom Alberto lhe perguntou ainda. E a babá, encontrou alguma adequada? Sim, senhor, também me ocupei disso. A filha do Cosme, que tem muitos irmãozinhos, estava ansiosa por encarregar-se de cuidar da pequena. Excelente, então tudo está bem. Sorriu para Serena. Desculpe-me se não a acompanhar a tomar os refrescos, tenho alguns assuntos para resolver. Jantaremos juntos essa noite e espero poder lhe apresentar o meu neto, quem, estou seguro, terá que se desculpar por não ter estado presente à sua chegada. Por favor, senhor, não se preocupe comigo. Respondeu, intranquila pela tensão do seu sorriso. Continue com seu trabalho, eu me sentirei contente inspecionando meu novo ambiente. E a ausência do seu neto já foi explicada, eu adoraria jantar com vocês essa noite. Reprimindo o pânico que lhe provocava a ideia, Serena seguiu Carmen, abraçando a adormecida Wendy, recordando que tinha obtido seu objetivo, um ambiente formoso e são, no qual a menina poderia crescer feliz e contente. Não podia queixar-se de ter que pagar o que devia, por mais alto que fosse o preço. Carmen falava sem parar enquanto lhe mostrava as acomodações que seriam dela e de Wendy. Ambas estavam construídas sobre os beirais e tinham vigas de madeira no teto, que desciam pelas paredes brancas. Seus rincões haviam sido engenhosamente convertidos em armários e estantes. O quarto da menina, que se comunicava com a acomodação de Serena, era igualmente fresco e ventilado, com ferro forjado decorando as janelas, que se encontravam abertas então, e pelas quais se via um pedaço de céu azul, permitindo entrar o ar puro e perfumado. Ao entregar a menina meio adormecida nos braços de uma garota jovem, a quem Carmen lhe apresentou como Bela, Serena se achava entusiasmada. Onde quer que tivesse procurado, jamais ia encontrar um lugar tão perfeito para viver e ninguém, decidiu, afastá-las-ia daquele paraíso. Durante o resto da tarde até o anoitecer, Serena se dedicou a conhecer os arredores mais próximos da fazenda. Foi para um curral vazio, enorme, e reconstando-se na porta, perguntava-se quantos cavalos caberiam ali. Naquele momento, sem dúvida, haveriam homens e cavaleiros montando pelos pampas, escolhendo, marcando e vigiando imensas manadas como as que tinha visto do avião. Caminhou tranquila até um grande galpão que estava abandonado. Perto havia uma cozinha e ouviu os ruídos de panelas e frigideiras sendo manuseadas. Sentiu um delicioso aroma de carne assada. Estavam fazendo os preparativos para um gigantesco jantar. Sem dúvida, os cavaleiros estavam a ponto de retornar. O sol se inclinava para o horizonte e Serena se apressou a retornar à fazenda. Sentindo-se disposta a agradar ao homem que converteu-se em seu benfeitor, selecionou um vestido que pensou poderia atrair o seu neto, aquele jovem tímido e inibido. Era de veludo azul marinho, com um pescoço alto e mangas largas. A saia, que marcava seus quadris, chegava-lhe aos pés, calçados com sandálias prateadas. Escovou seus cachos dourados e, ao ver a cortina brilhante de cabelos que caía sobre os seus ombros, considerou que o esforço havia valido a pena. Já ia descer quando o silêncio da noite foi interrompido pelo ruído de esporas e os gritos dos cavaleiros que chegavam ruidosamente à cozinha. Ao titubear, Serena ouviu uns passos justos debaixo de sua janela. Pareceu um dos cavaleiros que entrou na casa, e suas pegadas foram acompanhadas pelo tinido das esporas. Segundos depois, ouviu um murmúrio de vozes que aumentou até converter-se em uma tormenta de palavras iradas, que ela não podia entender, mas perturbadoras como o ruído dos trovões. Podia distinguir a voz fria e autoritária de Dom Alberto e uma segunda voz, igualmente firme, atravessando a discussão com a força de um estrondo. Que homem se atrevia a levantar a voz ao fidalgo de avançada idade, que dominava seu mundo com um punho de aço? Sem dúvida, não poderia ser um homem comum. Nenhum empregado se atreveria a ter com ele uma discussão semelhante. A avalanche de palavras iradas se viu interrompida pelo som de uma porta fechada com tanta violência que até os alicerces pareceram tremer. Depois, silêncio. Um silêncio do qual Serena emitiu um comprido e trêmulo suspiro, tratando de sobrepor-se a seu medo. Uma vez mais estava se preparando para descer quando a porta do seu quarto abriu-se e entrou uma figura alta, masculina, vestida de preto. Sem falar, ela o olhou fixamente com os olhos assustados, interrogativos, pela invasão da sua privacidade. O homem estava de pé com as pernas separadas, balançando-se sobre os saltos de suas botas com esporas de prata. Suas longas pernas, cobertas por uma calça de pele, pareciam não ter fim antes de chegar até os seus magros quadris, fortes e musculosos. Sua camisa negra, aberta, mostrava o peito bronzeado.
Estava com os cabelos revoltos pelo vento, tão negros quanto o coração do diabo, combinando com os olhos que brilhavam malignos. Seus lábios cruéis se torciam em uma careta sarcástica quando ele falou. E então você é a nova adição da cavalariça? Seus olhos zombavam a figura encolhida. Devia adivinhar que a mente do conde se fixaria em uma garota insípida, com o espírito de um camundongo, e tão pouco atrativa como uma figura de gesso. Serena tremeu ante a investida. Quem é você? Como se atreve a entrar dessa maneira no meu quarto? Não insulte minha inteligência, interrompeu-a bruscamente. A atitude de noviça ultrajada não se quadra à mulher que, segundo meu avô, está mais do que disposta a compartilhar minha cama. Serena o contemplou com espanto. Quer dizer que você é nem mais nem menos. Se inclinou zombador. João da Valdívia, o segundo peão no jogo absurdo do meu avô. Peão? Jogo? Repetiu estupidamente. Aproximou-se até que ela se visse envolta por sua sombra, procurando no pequeno rosto alguma evidência de duplicidade. Sem suavizar-se, continuou. Possivelmente não esteja bem esclarecida quanto ao plano do meu avô. Sente-se, senhorita. Há algo que deve saber. Serena quase caiu sobre a cadeira, apertando os braços ao redor do seu corpo trêmulo, tratando de acalmar o crescente temor para que aquele indivíduo não lhe intimidasse como o avô. Dissiparam-se suas esperanças de um jovem tímido e introvertido. Em seu lugar, havia um homem tão diferente do imaginado que pensou ser preferível enfrentar o fogo, a praga e a peste que ver-se unida por toda a vida a um vaqueiro incivilizado, de olhar frio, possuidor de toda a selvageria de seus antepassados conquistadores. Meu avô, confessou-lhe, é conhecido em toda essa região por seu êxito excepcional na criação de gado. Já que dedicou quase toda a vida ao estudo de raças e temperamentos, agora pode vangloriar-se de suas habilidades em produzir uma raça específica, seja a demanda pelo tipo dócil ou pelo viciosamente brabo, e se compromete a entregar o pedido com satisfação garantida ou devolver o dinheiro. A tanta chega a sua vaidade que decidiu aplicar seus conhecimentos aos humanos. Oh, sim, afirmou quando ela esteve a ponto de protestar. Porque teve êxito uma vez em tal experimento, agora quer voltar a tentar. Como eu, continuou. Meu pai era conhecido por ser cabeça dura, preferindo cometer seus próprios enganos que beneficiar-se dos conselhos de um pai onipotente. De repente apareceu na fazenda uma garota inglesa, de olhos azuis, loira, dócil, escolhida especialmente para satisfazer o lado extravagante do caráter do meu pai. Dizem-me que se apaixonaram, embora suspeite que a princípio minha mãe estava mais apaixonada pelos luxos que podia desfrutar do que por meu pai. Deve ter sido muito frustrante para o meu avô quando um terremoto evitou que pudesse levar a cabo plenamente seu experimento. Sem dúvida, é por isso que ele está tão ansioso de tentar de novo. E nesse momento, senhorita, você e eu somos as cobaias que ele pensa em utilizar. Sua mandíbula se contraiu de forma ameaçadora. Como se sente ao saber que foi escolhida só para efetuar uma influência suavizante e aplacar minhas qualidades agressivas, para que assim me torne mais receptível às ordens do meu avô? Acautelo-a a partir de agora. Não funcionará. Descobrirá que é mais fácil domar ao condor, a águia dos Andes, que pôr um de seus lindos pezinhos sobre meu pescoço. Serena deu um passo para trás assustada e colocou uma mão sobre o peito como que para acalmar seu coração acelerado. Eu não tenho nenhum desejo de lhe pôr um pé sobre o pescoço, senhor, negou trêmula. Vim porque acreditava que era necessária. Imaginei. As palavras se converteram em um sussurro, que você era tímido, um jovem introvertido, incapaz de buscar uma esposa. Agora vejo que seu avô me pintou um quadro totalmente falso do homem com quem desejava que eu me casasse. Não poderia fazê-lo com você. Eu preferiria morrer de fome. Esse ultimato atrevido endureceu o orgulho masculino. Olhou-a furioso, e o ódio não era menos óbvio por não ser expresso. Serena foi até a janela e dali se voltou, erguendo a cabeça. Senhor, poderia ir-se agora, por favor? O que ele menos esperava era a arrogância em um pequeno camundongo. Cruzou o quarto e agarrou a jovem pelos ombros com força tão brutal que ela teve de aguentar-se para não gritar. Por que se deixou convencer vir até aqui? Perguntou-lhe. Tem suficiente beleza para atrair qualquer homem? Assim a falta de pretendentes não pode ser a razão para vir. Ofereceu-lhe dinheiro? Ah, vejo que sim. Soltou-a com desdém e se afastou, detendo-se ao chegar à porta para lhe dirigir um último olhar amargo. Como meu avô a comprou, é responsabilidade dele, e ele terá que decidir o que fazer com você. Escute meu conselho, senhorita. Vá embora o quanto antes. Não necessitamos de você aqui.
Saía do quarto quando ouviu uma choramingação que chegava do quarto contíguo. Imediatamente, Serena se esqueceu dele e se dirigiu para outra porta, recordando-se de que havia dito a Bella que saísse para comer e que Wendy estava sozinha. Ao entrar nas pontas dos pés e aproximar-se do berço, o pranto de Wendy se converteu em ronronar, e, quando Serena a pegou no colo, começou a fazer caretas engraçadas. Mentirosinha! Serena falou com carinho. Se não tomar cuidado, jovenzinha, estará em perigo se tornar-se malcriada. De quem é o bebê? A pergunta cortante chegou do outro lado do quarto escuro, lhe recordando subitamente do homem odioso. Deu a volta. Um quadro de jovem inocência, sua beleza de Madonna, realçada pela menina em seus braços. A menina é minha, lhe respondeu com calma, consciente da promessa feita a Dom Alberto. Sim, lhe confirmou, sentindo-se maliciosamente satisfeita por sua surpresa. E o pai, onde está? A tristeza de sua voz era autêntica quando respondeu. Morreu. O rápido olhar à mão sem anel traiu os pensamentos do homem, mas não lhe importou. Tinha desejo de livrar-se daquele indivíduo que a fazia sentir-se envergonhada, embora não houvesse razão para isso. Ele se aproximou o suficiente para entrar na órbita dos olhos azuis de Wendy, que, sem inibições, mostrou sua aceitação ao homem estranho, apesar de que os olhos masculinos não ofereciam nenhum estímulo. Estendeu-lhe seus bracinhos como lhe convidando para que a pegasse. Serena quase riu ante a expressão de desconcerto do homem, desejando ser ela, e não sua irmã, quem lhe causasse tal confusão. O tom de sua voz era de advertência para que se comportasse bem, quando colocou Wendy de novo no berço e recomendou. É hora de dormir, jovenzinha. Não se sente, fique deitada, assim. Inclinou-se para lhe dar um beijo. Boa noite, preciosa, verei amanhã. Saiu do quarto, indicando a Juan de Valdívia que devia segui-la, e esperou que este entrasse em seu quarto para fechar a porta com firmeza. Tem algum outro familiar além dessa menina? Sua pergunta brusca a pegou de surpresa. Nenhum, respondeu. Mas não deixe que esse fato preocupe, senhor. Onde quer que estejamos, o Wendy e eu, aí se encontra nosso lar. Juan de Valdívia a olhou com o rosto decomposto, as mandíbulas contraídas, como se lutasse contra a cólera que ia ganhando. O velho é trapaceiro como o diabo, exclamou. Mas não deixarei que nem sequer essas circunstâncias me obriguem a mudar de ideia. Saiu antes que ela pudesse lhe pedir uma explicação, fazendo tilintar as esporas a seu passo. Capítulo 5. Ao escutar o sino que indicava que o jantar estava servido, Serena sentiu o desejo de fugir, mas a sua chamada tinha que ser obedecida porque, embora não tivesse intenção de ficar na fazenda, era inevitável o enfrentamento com Dom Alberto. Ele lhe devia explicações e, se fosse realmente um cavalheiro, pedir-lhe-ia também desculpa pela descrição falsa que tinha dado ao caráter do seu neto. Rezou por recuperar a força enquanto descia a escada, recuperando-se para receber de novo o olhar de ódio profundo que lhe tinha feito sentir-se tão mal. Os nervos a traíram e titubeou ante a porta. Logo decidida, empurrou-a e entrou no salão. Foi uma decepção encontrar sozinho Dom Alberto, olhando mal-humorado para um copo cheio de vinho dourado. Ficou de pé quando ela entrou. Suas feições não expressavam nenhum remorso quando se aproximou da jovem para saudá-la. Está muito formosa, senhorita, eu lhe agradeço. Fazia muitos anos que a beleza não adornava a minha mesa. Ela se esforçou para não deixar-se vencer por sua gentileza. É muito amável, senhor, mas deve me perdoar se acho esses cumprimentos tão suspeitos, como as suas declarações anteriores. A alta figura masculina se ergueu, mas Serena não se deixou dominar pela altivez do homem que não tinha titubeado em enganá-la. Percebeu que ele tinha uma resposta brusca nos lábios, mas logo suavizou sua boca e confessou. Eu sinto que lhe devo uma desculpa, senhorita. Ocultar uma verdade possivelmente seja maior pecado que contar uma mentira deliberadamente. Antes de falar, me permita lhe servir um copo de vinho. O jantar pode esperar até que sinta-se com um humor mais disposto a apreciá-lo. Ela recusou o vinho com um gesto, mas permitiu que a guiasse até um sofá, onde se sentou, olhando com os olhos assustados para a porta. Relaxe, querida, murmurou Dom Alberto. Meu neto saiu da fazenda com os amigos para visitar um povoado próximo e não retornará até amanhã cedo. Sentindo que lhe voltava a calma, relaxou sobre as almofadas, uma reação que ele achou divertida. Já conheceu meu neto? Dizer que o conhecia é pouco, respondeu trêmula. Seria mais acertado dizer que ele me encurralou e marcou imediatamente. O conde levantou uma de suas sobrancelhas interrogativamente. Marcada? Marcada como uma mulher comprada, senhor, lhe explicou.
Uma que, segundo seu neto, não tem lugar aqui e cujo destino deverá ser decidido por seu comprador, quer dizer, pelo senhor. Por Deus! A exclamação saiu dos lábios do conde com ira. Se ainda fosse um menino, castigá-lo-ia por tal insulto. Já não é, e de qualquer forma, eu sinto que sua maneira de falar seja justificada. Se tivesse escolhido uma esposa para um neto tímido e inseguro, possivelmente não seria tão ilógico. Mas escolher uma esposa para um homem como Dom Juan é algo absurdo. Sem dúvida, senhor. O conhece o suficiente para saber que a sua ação ia criar-lhe um intenso ressentimento. A resposta do ancião não foi mais que um suspiro de pena ou possivelmente de remorso pela cilada que ele tinha preparado, tanto para o seu neto como para ela. Se me permitir explicar, lhe suplicou, possivelmente meus motivos pareçam menos egoístas. Seus motivos já me foram explicados por seu neto. Ele me disse que seus êxitos em criar gado o levaram a acreditar que o senhor é capaz de decidir que duas pessoas podem unir-se para formar um casal perfeito. Nesse caso, senhor, não pode estar mais equivocado. Dom Juan pertence ao tipo de homens que eu detesto. É grosseiro, incivilizado e completamente presunçoso. Para sua surpresa, os olhos de Dom Alberto se iluminaram e um sorriso apareceu em seus lábios. Furiosa por isso, Serena ficou de pé, mas ele a conteve com um gesto tranquilizador. Me perdoe, querida, mas é porque eu já escutei essas palavras antes, expressas com igual veemência e sinceridade. Pronunciou-as a jovem que depois se tornou a esposa do meu filho e que se queixava de estar retida nessa fazenda pela mesma razão que você. Quando jovem, meu filho era tão indomável quanto o Juan. Cada dia de trabalho passava nos pampas em companhia dos vaqueiros a quem invejava por sua liberdade. Não queria a responsabilidade de dirigir o que se converteu em uma pequena república dentro da república. Não queria as preocupações de um grande negócio. Muitas garotas de boa família desejavam tornar-se sua esposa, mas ele não queria nenhuma, preferindo manter a companhia de mulheres, já que não posso chamar de damas, que frequentavam as pousadas e os botequins dos povoados próximos, similares às que acompanham meu neto e seus amigos. O conde continuou. Ao contrário de você, aquela jovem não foi escolhida com cuidado, mas sim chegou aqui por acidente. Embora devo confessar que quando a vi pela primeira vez, nasceu a ideia que alimentei, logo tratando de uni-los o mais rápido possível. A princípio se comportavam hostilmente um com o outro, mas depois, para minha satisfação, a união que eu tinha previsto se desenvolveu e cresceu até converter-se em um amor que revolucionou o caráter do meu filho. Eram intensamente felizes, senhorita, e a dor que senti ao vê-lo terminado, não é possível expressá-lo com palavras. Juan é um legado dessa felicidade. E o que eu mais desejo é vê-lo também feliz antes que eu morra. Você possivelmente pensa que eu estou tratando de atuar como Deus. Continuou. Mas pode me culpar por querer repetir as circunstâncias que levaram a tal matrimônio? Um matrimônio cujo valor ficou Juan como prova viva? Serena ficou de pé e se aproximou devagar da lareira. A luz do fogo se refletia em sua cabeça inclinada e criava sombra sobre o seu rosto perfumado, enquanto considerava com emoções de assombro e de lástima as confissões do soberano de um pequeno reinado, cujo estilo de vida e riqueza lhe tinham convencido de que possuía a onipotência de um rei, o rei dos vaqueiros. Conteve uma gargalhada histérica ao pensar que, quando abdicasse, desejava que ela se convertesse em rainha. Não havia rastro de diversão em seu rosto quando deu a volta para olhar o fidalgo, sentado e com a cabeça apoiada sobre a palma da sua mão. Como não desejava feri-lo, disse-lhe: Eu sinto muito, senhor, mas eu não posso tomar parte da sua fantasia, porque não é mais do que isso, lhe assegurou quando ele levantou a cabeça para protestar. Todos nós temos o direito de viver nossas vidas como quisermos, inclusive o seu neto. Estou convencida de que seus motivos não são egoístas, e o seu maior desejo é velar pela felicidade desse neto. Mas alguma vez considerou que o êxito do primeiro plano foi casual e que uma repetição pode não dar o mesmo resultado? Suas palavras acenderam uma faísca de irritação nos olhos do cavalheiro. A natureza humana não muda, senhorita. Século após século, a raça humana se multiplicou com os mesmos vícios e características que passaram de uma geração a outra. Por minhas veias, corre o sangue dos primeiros conquistadores. Minha herança tem uma natureza aventureira, sem temores e orgulhosa, que foi passada a mim por meu pai. Logo a passei a meu filho, e este é o meu neto. Entendo que tudo nasce do fato de que eles herdaram parte de mim, reagindo como eu faria, com os mesmos gostos, aversões e afetos. Assim como verá, não há maneira em que possa me equivocar. É óbvio que há.
Contradisse em voz baixa, unindo fortemente seus dedos trêmulos. Há um elemento desconhecido que o senhor não tomou em conta. O estranho que forma parte do seu plano, quer dizer, eu. Sem minha cooperação, o senhor não pode obter nada, e eu não tenho nenhuma intenção de tomar parte da sua conspiração. Desejo ser desobrigada de cumprir minha promessa e retornar à minha casa imediatamente. Eu prefiro não ter que enfrentar de novo seu neto. Sem demora, Dom Alberto deixou de lado seu copo e caminhou majestosamente para ela. Sentindo-se como um servo insignificante ante a presença de um monarca, Serena teve a tentação de lhe fazer uma reverência para lhe demonstrar seu profundo desgosto. Isso não será possível, lhe disse frio e tão distante como os picos nevados que se viam desde seu reino. Fizemos um trato e já aceitou parte do preço combinado. A roupa que veste, o lar em que se estabeleceu com sua irmã são parte desse preço, e devo insistir no cumprimento do pacto. Como terá notado, a fazenda está completamente além do resto do mundo. Assim pode apagar de sua mente qualquer tola ideia de escapar. O único método seguro para sair daqui é em um avião, e como o nosso avião não ficará ao seu dispor, ficará aqui, goste ou não. Ela ofegou pálida. O senhor poderá me obrigar a ficar, mas não a que me case com seu neto, respondeu-lhe sem alterar-se. A princípio, a mãe de Juan se comportou com igual rebeldia. Assim me agrada que você faça o mesmo. Suas reações idênticas indicam o êxito do meu plano. A luz da lua entrava pela janela, caindo sobre a cama onde Serena se recostou, tentando fugir do autocrata, cuja determinação a enchia de temores. A casa que tinha admirado antes parecia-lhe agora um cárcere e seu quarto uma cela, onde era obrigada a pagar por seu crime. O crime da loucura, culpou-se, seus punhos fechados com força, afundando-se nas cobertas de seda. Que estúpida tinha sido, pensando que poderia obter a segurança sem o sacrifício de si mesma. Não que não estivesse preparada para isso. Estava, mas com vontade e compreensão para outro tipo de homem, muito diferente do que com tanto ódio a tinha ameaçado a ir embora. Contendo soluços de angústia, levantou-se da cama e começou a desabotoar com estupidez os botões do seu vestido azul, ansiosa por tirar o custoso suborno. Pela primeira vez em sua vida, sentia ódio por si mesma, e nem sequer a lembrança de que tinha atuado pelo bem de Wendy podia fechar a ferida que se abria no seu interior. Vestida só com uma fina combinação, sentou-se olhando pela janela, sem ver sua mente completamente aturdida. Um ligeiro barulho atraiu sua atenção, mas não deu importância. Logo voltou a ouvi-lo novamente. Seus olhos assustados procuravam pelo quarto escuro. O terror a mantinha paralisada no lugar quando viu uma sombra se mover. A luz da lua iluminou através das sombras e brilhou sobre uma grande fivela prateada de um cinturão. Ela tinha visto aquela fivela antes. O desenho intrincado tinha atraído sua atenção enquanto trocava palavras turbulentas com seu dono. Conseguiu falar por fim. — Que deseja? Como se atreve a entrar no meu quarto sem permissão, Dom Juan? Sentiu um aperto no coração quando ele riu. Uma risada calma e sem motivo, que mostrava seu ódio pelo convencional. O esbelto corpo cambaleava ao caminhar para ela. Vim para lhe dizer que pensei muito em nossa situação e achei uma forma de resolvê-la. Enojada, deu-se conta de que ele tinha bebido, e um perfume barato que emanava da sua camisa provava que ele não tinha passado a noite sozinho. Eu também cheguei a uma decisão, replicou a jovem. Resolvi que não quero ficar aqui, e a única coisa que desejo é ouvir de você uma promessa de que me ajudará a retornar ao meu país. Ele a assustou quando se aproximou para tomá-la fortemente pelos ombros, com as mãos duras e cruéis. Tremeu quando seus dedos começaram a explorar a suave curva da sua garganta descoberta, mas se manteve firme, determinada a não lhe dar a satisfação de vê-la humilhar-se. Isso não está de acordo com os meus planos, objetou ele. Decidi que me casarei com você, não como um ato de rendição, mas sim para ensinar a meu avô uma lição, para lhe provar que um matrimônio unido pelo diabo acabará com uma vida infernal. Infernal para ele, infernal para o seu cúmplice, mas para mim será a satisfação de saber que, como cumpro seus desejos, ele terá de cumprir a sua promessa. Promessa? Que promessa? A pergunta saiu estrangulada de sua garganta dolorosamente contraída. A sua promessa de me entregar a herança? Sua voz soava como um acento odioso. Desde a minha infância, me criaram acreditando que algum dia tudo isso seria meu. Com essa esperança, trabalhei como animal, confiando que a propriedade da fazenda seria meu prêmio. Logo, meu avô soltou a bomba. Matrimônio, se não... Mas não um matrimônio com uma mulher escolhida por mim, mas sim escolhida por ele.
e o resultado da minha recusa seria o castigo de abandonar esse lugar que me ensinaram a acreditar que seria meu. Juntos, senhorita, enganaremos a velha raposa. Deixaremos ele acreditar que se saiu bem, regozijar-se com a ideia de que triunfou pelo curto tempo que vivera. Já está velho. Seu tom adotou uma intensidade sombria que fez Serena tremer. Dentro de poucos anos ele morrerá. Então você e eu tomaremos rumos diferentes. No momento, eu estou disposto a seguir com a cerimônia, lhe prometer amor, respeito e mantê-la. Não é que tenha a intenção de cumprir essas promessas. Minha vida não será alterada de maneira nenhuma, mas eu estou seguro que isso não vai incomodar a senhorita. O matrimônio e um nome honorável serão sem dúvida recompensa suficiente para uma esposa de segunda mão. Serena reagiu a um insulto com raiva. Quase soltou a verdade que restabeleceria sua dignidade. Logo, o instinto lhe avisou que aquela faceta do matrimônio proposto era o que mais incomodava ele. Dom Juan da Valdívia insistiria sempre em ser o primeiro e único homem na vida da sua esposa, e a presença de Wendy era prova suficiente de que ele era o segundo na sua, uma posição que para sua natureza altiva resultava em algo intolerável. Presa pelo domínio de dois homens, não tinha como rebelar-se, mas mantendo-se calada, não estaria sozinha em sua tortura. Juan também sofreria. Pela primeira vez na vida, Serena provava o sabor da vingança e descobrira que era doce. O que me diz? Apressou ele. Está disposta a me ajudar contra a velha raposa? Eu tenho alternativa? Perguntou-lhe a jovem com frio desdém. Os olhos interrogativos examinaram o pálido rosto. Sob a pressão de suas mãos, Serena continuava rígida, tratando de manter a calma. Ele soltou uma gargalhada. Sua beleza distante esfria até os ossos, senhorita. Comparando-a com as mulheres da minha raça, você é só uma sombra de feminilidade. Falta-lhe o fogo voluptuoso, a vontade de agradar e o desejo amadurecido de seus corpos. Não tem com quem se preocupar em ter que compartilhar comigo a cama. Eu não posso pensar em nada menos agradável que na ideia de que seus beijos me convertam em gelo ou no risco de que me congele alguma parte do meu corpo com a sua carícia. Empurrou-a com uma tal indiferença que Serena se sentiu ofendida. Compreendo a sua repulsa, senhor, já que faz jus à minha. Nada me repugnaria mais que pensar em estar perto de um homem tão embriagado em vinho que não pode falar nem mover-se corretamente. O vinho traz 3 tipos de uva. A primeira de prazer, a segunda embriagadora e a terceira de asco. Foi como uma chicotada em seu orgulho. Endireitou-se e acercou-se dela, apertando-a ferozmente contra o seu peito. Peça-me desculpas pelo seu insulto, ele gritou, ou se arriscará a um castigo. Me deixe, pediu espantada. Não até que faça o que eu digo. Foi sua ameaçadora resposta. Por que vou ter que me desculpar por dizer a verdade? Eu não vou pedir perdão, já que suas palavras foram pouco cavalheiras e ofensivas. Pouco cavalheiras? Jogou a cabeça para trás rindo. Isso é o que nunca pretendi ser. Depois de tudo, o que é um cavalheiro? É um homem feito como uma pomba, sem a mínima parte de serpente em sua composição? Esse é o tipo de homem que admira, senhorita? Uma pomba sem espírito? Se pudesse escolher, sim, eu preferiria um homem que só utilizasse a força quando tivesse falhado na persuasão. E eu considero que a força joga de lado a necessidade de persuasão. Para lhe demonstrar seu ponto de vista, pôs sobre os lábios entreabertos de Serena um beijo que era mais como uma marca feroz, cruel e dolorosa. Recordando sua preferência pelas mulheres de fogo, ela se forçou a não lutar, enquanto ele levava a cabo o castigo. Sua resistência o teria satisfeito, enquanto que a fria aceitação mostrava o desprezo que lhe inspirava suas ações brutais. Juan afastou sua boca da dela, soltando-a lentamente. Dirigiu-se para a porta, lhe dizendo por cima do ombro: guarde seus beijos, donzela de gelo. Não sei se devo admirar ou desprezar o homem que teve o suficiente valor para tirar o véu dos olhos a semelhante escrupulosa, lhe fazendo um... Capítulo 6. As bodas tiveram lugar uma semana depois, em uma capela privada situada nos limites da fazenda. A lista de convidados se manteve mínima. Dom Alberto assegurou a Serena que não era porque assim o tivessem desejado, mas sim porque com a urgência com que foi feitos os preparativos, era impossível avisar a tempo aos familiares que residiam na Espanha. Assim, só os amigos íntimos que viviam nas cercanias foram convidados às bodas do neto de Dom Alberto, com uma jovem inglesa desconhecida, cuja chegada, acompanhada por um bebê, tinha dado lugar a muitas especulações. Todos os convites foram aceitos, sobretudo pela curiosidade que tinham as mães de família ao ver pessoalmente a moça que tinha conseguido apanhar o tão cobiçado solteiro debaixo dos narizes de suas filhas ressentidas.
Durante a semana antes das bodas, Dom Alberto fez todos os preparativos com um sorriso semelhante a de um tigre. Sua surpresa ante a exigência de Serena de manter em segredo ao neto sua verdadeira relação de parentesco com Andy foi extraordinária. Por quê? Perguntou-lhe o ancião. A presença da menina será para ele como um espinho enterrado em seu flanco. Por que não pode ser amável e liberá-lo das dúvidas que o atormentam? Eu não tenho nenhum desejo de ser amável com seu neto, lhe respondeu. O senhor está me obrigando pela força a manter o combinado, e eu não tive mais opção a não ser o de aceitar o matrimônio. Mas nesse caso estou disposta a ser firme. Ou se mantém o meu segredo, ou não se levará a cabo das bodas. Para Dom Alberto era um ponto muito insignificante para discuti-lo. Sua meta estava a ponto de cumprir-se. Os jogadores tinham tomado seus lugares e tudo estava a seu gosto. Assim, não ia jogar e perder por uma besteira no último momento. Muito bem, se submeteu bruscamente. Se esse for o seu desejo, assim será. Pouco a pouco desenhou-se um sorriso em seus lábios. E possivelmente seja mais conveniente. Nenhum dos dois somos tolos, menina. Ambos sabemos que Juan aceita o matrimônio não porque esteja apaixonado por você, mas sim por alguma razão oculta. Possivelmente seja o que atrai sem que ele esteja consciente disso, ou até haja lástima por trás da sua decisão. Mas qualquer que seja a razão, estou disposto a confiar na intuição feminina para obter o caminho mais rápido do seu coração. Sim, querida, guarde o segredo sem dúvida alguma. Nós, os homens da família Valdívia, somos muito possessivos com nossas mulheres. E esse espinho será um constante aviso para Juan de que sua esposa pertenceu antes a outro homem. Uma esposa de segunda mão, pensou Serena aturdida, enquanto abotoava a dúzia de botões do vestido que tinha escolhido para a cerimônia. Era curto, de saia ampla, todo forrado com um tecido cornata, exceto nas mangas, que tinham ficado completamente transparentes, permitindo que as cascatas do delicado tecido cornata cobrissem diretamente sua pele sedosa, dos ombros até as coxas. Escovou o cabelo para trás, colocando ao redor de sua pequena cabeça uma corda dourada. Uma corda como a seda, com que a sua independência se enforcava lentamente, pensou com tristeza. Colocou pequenas florzinhas brancas que diminuíram a severidade do seu penteado, mas sobre a brilhante cabeleira, seu rosto estava angustiado e pálido, seus olhos nublados pela iminência do passo que estava a ponto de dar. Ficou toda a manhã em seu quarto e, pela janela aberta, escutou os sons de grande atividade, ao chegar os convidados e serem recebidos à porta, antes de fazê-los passar para tomar um refresco. Dom Alberto lhe havia dito que a maioria deles chegava em aviões privados ou, no caso de vizinhos próximos, em carros, capazes de viajar rapidamente, atravessando os quilômetros de caminho que uniam as distintas propriedades. A fazenda se achava em meio a uma febril atividade, mas, em seu estado mental, Serena não se atreveu a dar uma volta, por medo de que os olhares curiosos perturbassem a compostura que lhe havia dado tanto trabalho obter. Além disso, existia uma pequena tradição que desejava seguir, uma tradição cômica, devido às circunstâncias, mas que conservaria, entretanto. Necessitava de sorte, se devia sobreviver ao trauma do matrimônio com Dom Juan e se, como se dizia, dava má sorte ao noivo ver a noiva antes da cerimônia, então ela se manteria fora de sua vista. Ao ouvir o barulho dos convidados dirigindo-se à igreja, seus nervos ficaram tensos e seu estômago se revolveu. Comeu pouco, face às ansiosas repreensões de Carmen, só pão torrado e café. Sofreu uma espécie de enjoo e se agarrou fortemente ao encosto de uma cadeira, tratando de não cair. Uma chamada na porta acelerou as palpitações de seu coração e passaram alguns segundos antes que conseguisse murmurar uma resposta. Entre! Carmen entrou, ruborizada e emocionada, trazendo nas mãos uma mantilha de encaixe. Mantendo antigos costumes, fez uma pequena reverência serena. A mantilha, senhora, usaram-na todas as noivas dos Valdívia. Serena olhou sobressaltada. Não, obrigada, Carmen, eu irei como estou. Os olhos negros da empregada se abriram com assombro. Mas é proibido entrar na igreja sem cobrir a cabeça, senhorita. E o rosto da noiva sempre deverá estar protegido dos olhares curiosos. Verá, eu a colocarei e se dará conta de como ficou bom. Antes que Serena pudesse protestar, já lhe tinha colocado a mantilha na cabeça, começando a arrumá-la em torno das descoloridas faces. Ai, senhorita, gritou-lhe, não vê o quanto está bonita? Sim, vê-se muito bem, aceitou Serena a contragosto, baixando os cílios sobre os seus olhos atormentados. Possivelmente Dom Alberto não aceitará que eu leve essa relíquia de família tão delicada. Carmen moveu a cabeça. O conde não negará nada à bela esposa do seu neto.
Bela esposa, se aquilo fosse certo, não sentiria que usar a matilha era como uma profanação. Cheia de satisfação, Carmen lhe disse: o conde a espera lá embaixo. Não ficou ninguém na casa além de nós. O último dos convidados já saiu faz um tempo para a igreja. E Dom Juan, onde está? Ai, sem dúvida, esperando impaciente no altar. Sorriu Carmen, mas não por muito tempo. Tem apenas 5 minutos antes de sair, senhorita. Serena desceu pela escada lentamente, segurando seu corrimão. Como Carmen lhe havia dito, a casa estava vazia, mas o aroma penetrante de perfumes caros se mantinha ainda no ambiente, lhe recordando a série de rostos que teria que enfrentar. Um dia formoso para uma bela noiva. Ao vê-la tão bela, Dom Juan terá inveja de todos os seus amigos. Dom Alberto a levou para junto da janela e a deixou olhando para o jardim ensolarado, enquanto ele se dirigia ao escritório para procurar algo. Serena se assustou quando escutou de novo sua voz muito perto. É o meu presente de bodas para você, e me dará um grande prazer se usar isso na cerimônia. Tirou um fio de pérolas de seu ninho de veludo, colocando-o ao redor do pescoço de Serena com um suspiro de satisfação. A levou para o espelho para que visse a beleza extraordinária da joia, com reflexos como o arco-íris, brilhando em contraste com o tecido cornado do seu vestido. Obrigada, pérolas são muito formosas, comentou inexpressiva, mas agora que obteve seu desejo não precisa continuar me tratando com atenção com um presente tão caro. Um lar para o Andy para mim é pagamento suficiente. Ele enrugou a testa, aborrecido pela lembrança de um trato que agora estava disposto a esquecer. As pérolas não são pagamento, é só o intento de mostrar a gratidão e o prazer de um ancião a dar-lhe as boas-vindas à sua família. O que me faz pensar, agora que estamos quase aparentados, podia, por favor, me chamar de avô? Honrar-me-ia se me tratasse como tal. Você e também, claro, o Andy. Um ligeiro sorriso se desenhou nos lábios femininos. O que dizia o conde era certo. O Andy parecia compreender que por fim estava acomodada em um lar permanente, com pessoas que a rodeavam adorando-a. Dom Alberto mesmo aproveitava qualquer oportunidade para tomá-la em seus braços. Bela e Carmen se derretiam com ela, e até Juan respondia com um leve sorriso às suas paqueras. Ela o convertia em seu preferido quando o via por perto. Como um cachorrinho que mostrava lealdade a um amo somente, respondia à sua presença ignorando a todos os outros, e lhe chamava a atenção com seus gorjeios e enviando beijos com tanta graça que ele se via forçado a responder. Com a estupidez de um homem que não estava acostumado a crianças, oferecia-lhe uma saudação de longe. Uma vez, Serena surpreendeu jogando clandestinamente com Andy, lhe atirando uma bola e lhe fazendo cócegas no pescoço até deixá-la em um êxtase de risada. Fora Juan quem tinha insistido que o Andy estivesse presente na cerimônia. Assim, 10 minutos antes, Bela a tinha levado à igreja, com um aspecto angelical, vestida da mesma cor que seus olhos, com seus cachos de um pálido dourado enroscados ao redor de uma fita azul. Vamos, querida, é hora de ir. A voz de Dom Alberto trouxe Serena à realidade, e me permita lhe expressar o quão agradecida eu estou por ter a oportunidade, nessa ocasião, de tomar o lugar do seu pai, que perdeu recentemente. Apareceram lágrimas de dor e de gratidão em seus olhos, mas as afugentou rapidamente. O encanto do ancião cavalheiro era tal que ela tinha de manter-se recordando a injustiça que lhe tinha feito. Naquele momento, devia sentir todo o ressentimento ao máximo. Entretanto, o ressentimento desaparecia, deixando-a vulnerável à sua palavra persuasiva. Mas ao sair para fora, para o carro, no qual Dom Alberto a conduzia até a igreja, a despedida emotiva de Carmen acabou por afundá-la. Com um interesse quase maternal, abraçou Serena e, com lágrimas caindo por suas bochechas, lhe deu um beijo, lhe murmurando com estupidez ditos espanhóis, mas que ainda assim ela reconheceu, foram dirigidos a uma bela e jovem noiva. Quando os lábios de Carmen roçaram a bochecha de Serena, quase perdeu o controle, pois a carícia lhe recordava as de sua mãe, e o desejo tão grande de tê-la junto a ela em tal ocasião embargou-a, deixando trêmula. Naquele momento de debilidade, suas lágrimas encontraram uma saída, recordando a Dom Alberto uma escura nuvem, passando por cima de um plácido lago azul. Pôs-lhe na mão um branco lenço e, quando notou que não mostrava sinal de diminuir o pranto, lembrou-lhe: os convidados nos esperam, querida. Juan também, e a paciência não se encontra entre suas virtudes. Dom Alberto admirava o valor e não demorou para reconhecê-lo quando a esbelta figura se endireitou, levantando a cabeça para mostrar uma expressão desafiadora. Estou preparada.
Carmen agitou a mão da escada da fazenda até que perdeu o carro de vista. Ficara na casa fiscalizando o serviço dos empregados, que preparavam a comida e as bebidas para que estivessem tudo preparado à volta dos convidados da igreja. Pelo caminho, Serena notou as luzes que estavam penduradas entre as árvores, para iluminar o lugar onde a comida seria servida à noite, aos vaqueiros e suas famílias, já que eram muitos para caber dentro da casa. Você gostará da nossa igreja, menina. Dom Alberto a animava no breve percurso até a igreja. Foi construída por nossos antepassados como uma oferenda a Deus por tantos benefícios que lhes brindava em seu novo país. Oramos ali durante séculos e todos os matrimônios Valdívia se celebraram nela. Satisfaz-me muito que você e Juan continuem a tradição. Por um momento, sentiu tentações de rir em sua cara. Ele estava tratando aquele matrimônio como se fosse por amor, em lugar de ser o resultado de um plano maquiavélico. Estava cego, acreditando no que desejava acreditar e esperando e imaginando que se tornasse realidade. De repente, ouviram gritos e na distância viram aproximar-se uma nuvem de pó que começava a converter-se em uma partida de cavaleiros que galopavam rapidamente, rodeando o carro entre vivas. Os vaqueiros tinham chegado para escoltá-la. Cada um tinha posto um poncho de vivo colorido, um largo chapéu, calças de pele e botas de altos saltos com brilhantes esporas. Sem exceção, seus rostos bronzeados tinham uma expressão de imprudência descarada, enquanto acompanhavam o carro, gritando e aclamando até a escada da igreja. Ao sair Serena do carro, tiraram os chapéus em uma saudação zombeteira à jovem, tímida e insegura, que reconheceu a aprovação atrevida, inclinando a cabeça nervosa. Logo começou a soar música do órgão dentro da igreja, e não teve mais tempo de pensar nos nervos, quando pôs-se a andar lentamente pelo corredor de braço dado com Dom Alberto, em direção à figura alta que a esperava, quase irreconhecível com seu traje social. Como em um sonho, Serena fez seu papel à perfeição, sem ver nada do interior da pequena e bem decorada igreja. Os bancos repletos de mulheres vestidas com elegância, acompanhadas de seus homens orgulhosos, eretos, todos mostrando boa educação. Todos descendentes da primeira quebra de onda de conquistadores aventureiros que fizeram sua aquela terra. Quem a via calma e tranquila, sua figura esbelta, banhada pelos raios que se filtravam pelos vitrais, pronunciando seus votos sem nenhum tremor, não desconfiava que por dentro se sentia aturdida, gelada dos pés à cabeça, consciente da presença do noivo a seu lado, murmurando mentiras, com fria deliberação, enganando a todos os ouvintes com suas afirmações. Com meu corpo te venero, para te amar e te adorar, até que a morte nos separe. Emitiu um comprido e trêmulo suspiro. Aquilo, pelo menos, não era mentira. Seria a morte de Dom Alberto que a libertaria de sua promessa. Só então receberia o passaporte para a liberdade. Pelo menos, isso lhe tinha prometido Juan, e ela não duvidava que manteria sua palavra. Quando Juan lhe colocou o anel no dedo, as mãos de aço tomaram as suas, os largos dedos morenos, fortes e duros como as garras do condor. Nesse momento, levantou o olhar e encontrou o dele. Só quando Dom Alberto a beijou, deu-se conta de que a temida cerimônia tinha terminado e relaxou um pouco, conseguindo oferecer sorrisos discretos em direção às pessoas presentes, enquanto o noivo a levava para a saída. Um grande aplauso os acolheu quando saíram da igreja, e ela piscou deslumbrada pela luz do sol brilhante que substituía a escuridão que deixavam para trás. Muitas pessoas lhe atiravam pétalas de flores. Com um ligeiro sorriso, Juan a levou para o carro. Sua débil força não se podia comparar com a das mulheres que o empurravam para conseguir ver a noiva. Ele a tomou em seus braços e correu para o automóvel que o separava. Sua esposa, sem fôlego, agarrava-se a ele. As mulheres estavam encantadas, não só por sua ação, mas também pelo brilho de alegria que transformava a insípida esposa de Dom Juan em uma criatura de encantador acanhamento. "Beija, senhor, beija!" gritaram-lhe quando estavam a ponto de entrar no carro, e para o seu horror Juan aceitou. Com um movimento que quase a deixou sem ar, colocou de novo Serena no chão. Uma mão forte a agarrou por debaixo da mantilha, forçando a manter a cabeça imóvel, enquanto punha a boca sobre seus lábios suaves, procurando sua doçura como um homem sedento de vinho. Quando terminou, introduziu-a no carro, seguindo-a rapidamente e fechando a porta ante o grupo que aclamava alegremente. Ao afastar-se, ela conseguiu recompor-se em parte de sua confusão, lhe dirigindo um olhar furioso. Esse comportamento não estava no combinado. Como se atreve a me tratar como uma de suas mulheres do povo com quais compartilha tanto tempo? Seu sorriso desapareceu. Cerrou os olhos e exclamou:
Já parece uma esposa queixando-se, senhora. E de que pacto fala? Eu não tenho feito nenhum? Você me pediu que me casasse com você, se agitou ela. Eu lhe disse que se casaria comigo. A contradisse com frieza, mas mesmo assim estou disposto a admitir que, como minha esposa, tenho alguns direitos. Se minhas visitas ao povoado a ofendem, então elas cessarão. De qualquer maneira, as razões para essas visitas já não existem. O matrimônio tem suas mazelas, mas o celibato não tem prazeres, querida. Assim como é minha esposa, suas obrigações serão as de me evitar os primeiros e me aliviar com os últimos. Capítulo 7. Estavam parados juntos, perto da entrada do salão principal, dando as boas-vindas aos convidados, elegantes e bem vestidos, fervendo de curiosidade, mas muito educados para demonstrar suas suspeitas, além das falações discretas entre eles e dos olhares curiosos para Serena e Juan que, para a surpresa da noiva, tomou Wendy no colo e ordenou a Bella: "Ande e se divirta durante uma hora, nós cuidaremos da menina." Wendy estava encantada e mostrou seu carinho pelo homem. Seus dedinhos acariciavam a bochecha bronzeada, seus olhos azuis reclamando a atenção que desejava. Quando lhe respondeu, foi Serena quem se assombrou, confundida pela transformação causada por um sorriso caprichoso que se desenhou nos lábios que nunca tinha visto relaxados, nos olhos que, para ela, sempre pareciam arder com desgosto e que agora brilhavam com deleite, na risada que lhe parecia impossível no homem cujas palavras golpeavam sem piedade. Quando Wendy esticou um dedo para lhe explorar os cabelos negros, bem penteados, sua risada foi tão forte que todos olharam para eles, justo no momento que Dom Alberto entrava no salão, levando pelo braço uma frágil anciã de cabelo branco com feições majestosas, idênticas às suas, e que a proclamavam matriarca da mesma geração que ele. Quando as vozes diminuíram de volume, Serena se assustou, sentindo que se aproximava um momento difícil. Apoiada em uma bengala, a anciã se dirigiu para eles, detendo-se quando Dom Alberto começou a apresentação, mas a senhora o fez calar com um gesto. "Já tem o selo da domesticidade, Juan." O desafiou com seus olhos negros fixos no jovem. Poderia ser perdoado se pensar que a menina é sua. As faces de Serena começaram a arder quando se ouviu um murmúrio de consternação ao redor do salão. As feições sorridentes de Juan não se alteraram, enquanto aceitava a monstruosa declaração zombeteira como certa. "É uma pena, tia Isabela, que muitas suspeitas resultem bem infundadas", replicou habilmente, sem um pingo de confusão. Consciente da curiosidade dos convidados, Serena dissimulou seu assombro. Já Juan não se importou com a insinuação da anciã, e sua resposta não fazia outra coisa senão confirmar a ideia dos ouvintes de que Wendy era sua filha e que o matrimônio era o ato de um homem honrado com a intenção de aceitar suas responsabilidades, claro. Aquela era a maneira de salvar sua reputação. Muito melhor assim que o vissem como um libertino de má fama que tivesse a lástima de carregar a filha de outro homem. Até a anciã matriarca, tão observadora, viu-se enganada. "Vamos." Olhou atentamente e esboçou um sorriso. "Te peço desculpas, menino. Deve recordar que é mais vergonhoso desconfiar de um amigo que enganá-lo. Agora, me apresente sua esposa." Durante as horas seguintes, enquanto se moviam entre os convidados, conversando com uns e outros, Serena se sentia unicamente tolerada por toda a concorrência de rígidos princípios morais. As palavras de Juan, que quase se converteram em uma confissão, tinham quebrado o gelo a tal ponto que um jovem de olhar alegre se aventurou com a brincadeira. "Com razão se manteve tão calado por sua ausência no ano passado, Juan. Disse que eram só umas férias. Defenda essa declaração se puder, raposa, agora que as galinhas vieram ao galo." A terrível indiscrição foi rapidamente encoberta pelo pai do jovem, que começou em seguida a falar com Juan a respeito das perspectivas do mercado boiadeiro. Mas já era muito tarde. A humilhação de Serena se notava claramente nas manchas vermelhas que apareciam em suas faces ardentes. Murmurou uma desculpa incoerente, tirou Wendy dos braços de Juan e saiu rapidamente do salão, deixando um silêncio incômodo depois de sua partida. Por sorte, Bella estava no quarto. Assim, Serena entregou a menina e, com um suspiro, entrou em seu quarto sentindo-se esgotada. Tirou a mantilha, colocou-a sobre a cama e se deixou cair em uma cadeira em frente à penteadeira, para encontrar-se com a humilhação que expressava em seus olhos. "Maldito!" exclamou irada. "Como se atreve?" Saltou da cadeira tirando o vestido para colocar uma bata de algodão verde. Ao tirar o arranjo da cabeça, os cabelos lhe caíram até os ombros, pulverizando o perfume das pequenas flores brancas que se encontravam entre eles. Não se preocupou de escová-los.
mas sim se sentou junto à janela aberta, a cabeça recostada sobre seus braços, lutando contra o ódio que sentia pelo homem que considerava responsável por despila de todo seu orgulho e respeito próprio. Não a deixaram em paz por muito tempo. 10 minutos depois, sem nenhum aviso, a porta abriu-se e Juan entrou, tão veloz como incisivo. Sua ausência começa a causar comentários. Se vista logo, tem que descer comigo. Sua ordem arbitrária incomodou além de qualquer raciocínio. O enfrentou desafiante. Os convidados podem comentar tudo o que desejarem, mas eu me nego a continuar sendo o motivo de sua bem-educada curiosidade. Fique em meu quarto. Assim, saia e me deixe sozinha. Ele deu um passo à frente ameaçador. Fará o que eu te ordeno, senão vestir-te-ei eu mesmo. Tem 5 minutos para começar. Olhou em seu relógio. Se não começar a se vestir, saberá que eu não estou falando inutilmente. Os olhos azuis o olharam fixos e desafiante. Nego-me, murmurou Serena com os dentes apertados. Se tentar me tocar, eu gritarei. O que pensarão então seus convidados? Se gritar, eu te calarei usando o método mais rápido e efetivo. Se decida, o seu tempo está quase acabando. Ela sentiu sua vontade como uma barreira de aço inabalável, impenetrável, completamente sem piedade. Descobriu uma teimosia que nunca soube possuir, um orgulho que lhe evitava que se dobrasse ante aquele tirano. Além disso, embora sua atitude fosse decidida, estava segura de que não cumpriria a ameaça. Nenhum homem de boa educação poderia ser tão brutal. Desafiou enquanto ele olhava seu relógio contando os segundos. Juan arregaçou os punhos da camisa e saltou em um ataque repentino, tomando-a de surpresa. Antes que ela pudesse defender-se, as mãos como garras rasgaram sua bata, tomando-a de suas mãos trêmulas e atirando-a com desdém no chão. Os lábios femininos se abriram, só para soltar um protesto asfixiado, não para gritar, pois estava muito assustada. As mãos que lhe tinham tirado a roupa desceram até seus ombros descobertos. Deve aprender que tudo o que eu digo é sério, murmurou Juan, violento, cortando sua respiração com um beijo brutal suficiente para lhe fazer compreender a lição. Serena nunca havia sentido tal tormenta de sentimentos. Deixando de lado a prudência, foi invadida por um devastador furor interno em que sua fúria chamou de ódio. Quando Juan julgou que a lição tinha sido bem aprendida, levantou a cabeça. E agora, se vestirá ou eu faço eu? Maldito! Estremeceu. Não me humilhou o suficiente sem ter que adicionar a indignidade de me tratar como uma mulher de rua, com as que sem dúvida está bem familiarizado? É por acaso diferente das que visitam os bares para agradar os vaqueiros? Elas também se vendem por dinheiro. Algumas são pelo menos honestas, já que não escondem suas metas. Há outras parecidas como você, com rostos doces, inocentes, que fazem o homem sentir vergonha por tomar o que comprou, até que as veem depois com outro. Logo se dão conta de que a doçura é uma fachada e que merecem ser mais repudiadas do que as outras, que não escondem seus interesses. Ela acreditava que tinha chegado ao limite da vergonha, até que ele pronunciou as palavras cruéis, compreendendo que não havia nada que aquele homem não fosse capaz de fazer para castigá-la. Tinha-lhe prometido que sofreria, e como sempre, cumpriria sua palavra. Trêmula, tratou de defender-se. Eu não me pareço em nada dessas mulheres das quais fala. Quando aceitei vir com seu avô, ao meu pobre avô enganou mais facilmente, a interrompeu. Ele vive no século passado. Para ele, todas as mulheres requerem dos homens amparos e mimos. Deve ser um grande golpe para você descobrir que seu neto é menos crédulo, menos sensível às lágrimas, muito mais conhecedor das mutretas femininas. Entretanto, o que agora importa é que estamos sendo descorteses com nossos convidados. Indicou-lhe o vestido de noiva jogado no chão. Vista-o rápido. Não perca tempo em arrumar o cabelo, deixe-o como está. Apareceu um sorriso sarcástico em seus lábios. Deixando-o solto assim, dará a impressão de que eu te beijei apaixonadamente. Tremendo por dentro, Serena começou a vestir-se assustada com aquele homem de maneiras tão desatinadas, que não reagia como outros, mas sim era tão imprevisível como o vento, tão cruel como o condor dos Andes. Nervosa, seus dedos se entorpeceram ao abotoar os pequenos botões do vestido, atrasando o dobro do tempo que normalmente levaria. Ignorando suas ordens, penteou-se rapidamente, determinada a não aparecer tão desarrumada como ele sugeria. Através do espelho, acreditou ver uma faísca de humor nos olhos escuros que estudavam cada um de seus movimentos, mas não pôde assegurá-lo e, quando ao fim se voltou para olhá-lo, a expressão masculina era reservada. Ele levantou com um dedo o fio de pérolas que Serena tinha atirado sobre a cômoda e perguntou: "Não acha que deve por isso? É um bom prêmio pelos serviços prestados. Deve ter custado uma fortuna ao velho."
Ela se odiou por tremer, quando ao fechar o colar o polegar de Juan roçou em seu pescoço. Tão pouco cavalheiresco como sempre, não permitiu que o incidente passasse sem fazer algum comentário. Deus nos ajude se algum dia tentar te seduzir, enrugou a testa. Em muitas ocasiões me confunde, com apenas um toque se retrai como uma tímida gazela. Entretanto, elevou os ombros. Na realidade não me surpreende. Muitas mulheres com experiência recorrem a uma falsa inocência para esconder a realidade. Os primeiros convidados se despediam quando eles retornaram ao salão. Serena sofreu, tratando de levar uma conversação cortês com pessoas cujos rostos via nublados através de seu atordoamento. Protetores, arrogantes, interrogadores e alguns até abertamente compassivos. Todos, conforme parecia, sentiam um alívio de que tivesse terminado a farsa. Alguns não compareceram, não porque não valorizassem a amizade de Dom Alberto, mas porque se aborreciam com as ações selvagens de seu voluntarioso neto. A atitude de muitos dos homens mais velhos era de desagrado, já que para eles ele tinha desonrado seu nome, salvando um pouco com um tardio matrimônio. As esposas, Serena notou ao observá-las olhando complacentes para suas filhas virginais. Sentiam um alívio ao ver que desaparecia a ameaça de suas vidas. Dom Juan, como todos sabiam, era um homem selvagem e atrevido, indomável como um cavalo bronco, e além disso tinha sua própria lei, como tinha comprovado o avô, incapaz de lhe impor sua autoridade. Só as filhas pareciam tristes, subjugadas e melancólicas. Sua liberdade era restringida por um código de conduta estabelecido há um século antes, e muitas delas, adivinhou Serena enquanto as via passar perante ela para despedir-se. Chorariam sobre seus travesseiros aquela noite pela perda do homem que agora se encontrava totalmente fora do seu alcance. Dona Isabela foi a última a partir. De propósito, como Serena compreendeu quando saiu o último convidado. Venha, sente-se junto a mim, pequena, desejo falar contigo. De modo inconsciente, Serena olhou para Juan como lhe suplicando ajuda, mas ele deu de ombros, lhe indicando que não tinha escapatória. Você não, lhe disse a anciã quando o viu aproximar-se. Desejo falar a sós com sua esposa. Muito bem, tia, mas trate de não asfixiá-la. Possivelmente a veja docemente inofensiva, mas como todos os ingleses, quando aborrecem sabem dar o troco. Alegra-me escutá-lo. Dona Isabela bateu a mão sobre o espaço vago junto a ela, indicando a Serena que o ocupasse. Apanham-se mais ratos com armadilhas que com açúcar. Sua esposa necessitará da força de Hércules e da sabedoria de Salomão se deseja sobreviver ao matrimônio contigo. Dirigiu-lhe um olhar malicioso. E você, pretende prover-lhe esses atributos, tia? Não há necessidade. É uma mulher, não é assim? Replicou a anciã. Tudo o que é preciso é lhe advertir que esteja em guarda contra as diabruras que você pratica desde a sua infância. Com um sorriso, Juan aceitou sua explicação e se afastou, deixando Serena só com a matriarca, cujas palavras não tinham conseguido esconder a estima que sentia pelo destinatário de seus comentários sarcásticos. Quando a porta se fechou atrás dele, Dona Isabela pôs-se a rir. Esse sim é um encanto, uma ameaça maior do que era seu avô na mesma idade. Possivelmente não tenha necessidade de lhe dizer isso, querida, já que conseguiu laçar esse selvagem, mas suplico-lhe que não tente domá-lo. Serena se manteve sentada em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos fixos na ponta de um elegante sapato que aparecia por debaixo da saia de Dona Isabela. A anciã continuou como se não a afetasse o silêncio de sua acompanhante. Compreendo exatamente como se sente. Quando eu era jovem, estive loucamente apaixonada pelo conde. O encanto dos homens dessa família é legendário em nossa comunidade, e nas páginas da nossa história há toda uma trajetória dos corações quebrados que deixaram ao seu passo. De mulheres que não tiveram o suficiente sentido para compreender que os homens de sua classe reagem muito mal ante o matrimônio e que só deixando-os bastante soltos permitem uma mãe sua rédea. Nunca me deram a oportunidade de pôr em prática minha teoria, já que meu pai, quando me escolheu um marido, fez-se omisso à imagem impressa em meu coração. Já então, como no presente, o temperamento dos Valdívia não era bem visto pelos pais de família, que procuravam conformismo em lugar de encanto em seus possíveis genros. Eu te invejo, querida, suspirou, mas apesar disso eu temo por sua inocente juventude. Juan cometeu uma terrível falta que nem a cerimônia de hoje pode apagar. Pelo bem de ambos, suplico-lhe que seja paciente com ele, faça ouvidos surdos às suas bruscas palavras, premie as suas iras com um sorriso, aguente seu temperamento com integridade e te prometo que logo se verá com um amor profundo e duradouro, e sua felicidade será tanta.
que será quase impossível suportá-la. Um sorriso débil se desenhou nos lábios de Serena quando a anciã ficou de pé para partir. Se soubesse, por isso, para ela, Dom Juan podia ter toda a corda que quisesse, até para se enforcar.